Sejam bem-vindos a mais um Toca Podcast. Caso você não se lembre, me chamo Paulo Borges e estou aqui pilotando a mesa juntamente com Lana Seganfredo. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um Toca Podcast. Toda semana com entrevistas muito legais para você. E hoje, gente, eu convidei uma pessoa que fazia tempo que eu queria trazer aqui para conversar, para falar da vida dela, da carreira, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Eu tô falando do jornalista Reinaldo Bessa. Seja bem-vindo! Obrigado, Lana. Paulo, boa noite. Boa noite ao pessoal que está aí nos assistindo, né? Nos ouvindo e nos assistindo também. Prazer estar aqui com vocês. Muito orgulhosa de trazer você aqui, Bessa. Obrigado. Eu te admiro já faz muito tempo e eu posso dizer que eu conheci o teu trabalho lá na Gazeta do Povo. Mas hoje você tem um portal aí, uma plataforma, né, que é o Grandes por Bessa, né? Isso. Que também consegue dar espaço, né? Consegue abrir espaço para mostrar para as pessoas, para trazer um pouco do que está acontecendo na cidade, mas sobre pessoas, sobre quem acontece, quem está em destaque. Como que é essa tua curadoria para trazer para tua coluna, assim? Como que é esse trabalho, assim? Bom, como é que você escolhe? Então, eu acho que é eu acho que é o vício de ter me tornado um colunista social, né? Que é lá na Gazeta do Povo. Na verdade, eu já era um pouco antes de ir lá para a Gazeta, mas lá que eu, né, me consolidei como colunista e tudo mais. E aí eu fiquei, acho que com enfim, essa coisa de focar muito nas pessoas, né? De falar das pessoas, de contar o que elas estão fazendo, mas de uma forma assim, com um interesse jornalístico mínimo, né? Não é que ele simplesmente viajou, foi para lá, foi para cá, voltou, comprou isso, comprou aquilo, né? Nesse sentido, né? É de contar um pouco assim a história de pessoas, né, mas com esse foco, com um mínimo de interesse jornalístico. Então, assim, eu acho que como eu fiquei muitos anos lá na Gazeta, foram quase 18, né? Eu ia falar, quase 20 anos. 17 e 10 meses, mais ou menos isso, né? Faltando poucos meses aí para fechar 18. Mas antes de ir para a Gazeta, eu tinha sido colunista do Estado do Paraná, né, por 7 meses, e antes do Estado, ou do Estadinho, como a gente chamava, né, carinhosamente, eu tinha sido colunista social da Folha de Londrina, Sim. aqui em Curitiba, na sucursal, né, por sinal aqui pertinho. Então, eu aí, antes na Folha, daí Estadinho, e depois na Gazeta. Então, sempre assim, no colunismo social. Como naquela época não tinha Instagram, mal tinha rede social, né, então, nós, colunistas sociais, éramos muito valorizados, mas, além disso, a gente era muito requisitado, né? Porque quem queria aparecer, contar que tinha feito alguma coisa legal, como hoje é no Instagram, você tira uma foto com alguém, você faz uma coisa legal, você conclui um doutorado, sei lá o quê, ou... Você posta lá, né? Você posta no teu Instagram e tá resolvido. E o mundo né? fica sabendo. E o mundo fica sabendo. Naquela época, não, né? Você tinha que recorrer à imprensa e, na imprensa, a um colunista social, porque, claro, você não vai lá dizer assim, olha, meu filho se formou em primeiro lugar, passou em primeiro lugar no vestibular da Federal, né? Geral. Daí, né? Isso não é motivo... Até às vezes, né? Motivo de matéria, né? De pauta e tudo mais, mas não... Nem sempre. Então, recorriam muito a mim, né? O pessoal pedia muito esse tipo de coisa, né? E entre outras tantas, né? Aí, com o advento das redes sociais, explodiram os colunistas sociais de si mesmos, né? Digital influencers, blogueiros, que, né, enfim... E afins. E afins, né? E aí que eu te pergunto uma curiosidade, né? Hoje em dia, a gente tem aí os digitais influencers que, de certa forma, cobram para fazer essas publicações, né? Vocês também cobravam isso no passado? Não, nunca cobramos. Não, nunca. Assim, a pessoa nunca chegou com uma grana e disse assim, eu tenho, sei lá, 10 mil reais, eu quero a foto do meu filho nessa coluna. Olha, não vou dizer que não aconteceu, assim, de uma forma tão assim, né? Direta, mas insinuações, houve insinuações assim, nesse sentido. Mas, assim, até não culpo as pessoas porque muita gente acha, né, que você tem que pagar para sair na coluna social. Na imprensa, né? E principalmente numa coluna social. Então, aí foi um trabalho, né, de dizer não tem que pagar, não paga e não sei o quê. Mas tinha gente que oferecia
favores, entende? Ah, mas então, como é que eu posso te recompensar? Eu dizia, não precisa me recompensar, esse é o meu trabalho, de certa forma, né? Então, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que eu não respondi bem a tua primeira pergunta, que é o seguinte, como é que eu faço essa curadoria? Então, baseado nisso, né, eu acho assim que, independentemente das redes sociais estarem aí hoje, né, das pessoas se informarem sobre os outros por elas, mas mesmo assim, às vezes não, acho que as redes sociais não têm aquele senso jornalístico, aquele toque jornalístico que nós jornalistas sabemos, né? Aquele olhar diferenciado. Aquele olhar, né? Quando você vai dar uma notícia. Até porque nem tudo que pedem pra gente vale uma notícia, né? Vale. Hoje mesmo eu recebi um pedido lá que eu achei que não era o caso. Eu falei pra pessoa, né? Com jeitinho. Eu falei, olha e tal, né? Não... E é essa dificuldade, né? De, às vezes, dizer o não, né? Muitas vezes a pessoa se convida para vir aqui, enfim. Mas a gente gostaria de convidar as pessoas que a gente não só admira, e não é falta de admiração pelo convite, mas é por falta de conhecimento. Às vezes a gente não conhece, né? A pessoa que você está sugerindo, a gente quer conhecer um pouco mais. Às vezes a pessoa sugerida para vir aqui nem conhece a gente, né? Mas é alguém, um assessor, veio de indicação, querendo, né, promover alguém, enfim. E não é legal, né? A gente quer conversar com quem a gente admira, com quem a gente gosta. E essa curadoria não é fácil de fazer. Né? Não é mesmo. A gente tem que ter uma sensibilidade muito fina, né? Eu acho que na maioria das vezes, por experiência, a gente acerta, mas muitas vezes a gente também não acerta, né? Sim. Mas você só vai saber que não acertou depois que você entrevista a pessoa. Claro. Né? Aí você fala... Depois que você dá o tiro é que você vê que não deu no alvo, né? Não foi tudo aquilo que eu queria, o que eu esperava e tal, né? Mas, enfim. Mas eu acho que, por sorte, graças a Deus, eu mais acerto do que erro, né? Nisso. Assim, até pela... Né, sei lá, a gente já tem uma certa vivência aí, um tempo de estrada, então você acaba olhando e fala, não, esse aí dá uma boa entrevista, esse não dá, né? Então vai... Tempo de estrada que começou lá atrás, com esse jovem jornalista lá em Jacarezinho, trabalhando no rádio. Quem abriu as portas da rádio para você? Olha, Lana... Ou foi você que foi lá? Não, na verdade eu tenho um irmão mais velho que ele trabalhava na rádio e eu gostava muito, né, já desse universo. Meu pai, de certa forma, não era radialista, mas era ligado ao meio. Ele escrevia umas crônicas lá para a rádio não para esta rádio onde eu comecei, para uma outra rádio, uma mais antiga. Enfim, eu frequentava desde criança lá. Mas aí esse meu irmão foi trabalhar na rádio e eu comecei lá, porque era uma novidade, era uma rádio nova na cidade, tudo novinho, estúdio. Como se eu entrar aqui hoje assim, né, você olha aqueles microfones, mesas de som, tudo, né, estúdio assim, fechado, com cortinas e tal, aquelas portas maciças, né, tudo era uma novidade para uma cidade do interior e para um menino de 14 anos. Então eu comecei a frequentar, eu ficava lá na rádio, né, e comecei a virar um office boy assim, sem ser contratado, que eles precisavam de alguma coisa, você lá pega lá aquela pilha de disco, traz para cá, leva essa aqui lá. E eu comecei a fazer as coisas. Daí, aí um belo dia, é sempre aquela história, né? E faltou alguém não chegou para trabalhar no horário que tinha que chegar. E aí aproveita a oportunidade. Eu estava lá, me chamaram e tal, e eu comecei enfim, a frequentar a rádio assim, daí assiduamente, né? Fazer locução, algumas participações, acabei sendo contratado. Daí, que joia. Depois meu irmão saiu, foi fazer outras coisas, foi trabalhar numa empresa lá de outra área e eu continuei. Daí você foi para o jornalismo? Daí, sim, depois eu fiquei lá um tempo até vir para Curitiba, né? Daí, mas enquanto eu morei lá desde que nasci até 19, 20 anos, aí eu fiquei lá na rádio. E era o meu mundo, assim, né? Eu adorava, porque daí lá eu comecei a fazer jornalismo na prática já na rádio, porque tinha um jornal ao meio-dia, né? Sim. Que eu apresentava junto com o Luiz Carlos Martins, esse deputado estadual que faleceu há poucos dias. Pois é. Então, ele já era experiente, ele já era mais velho que eu, ele já era assim, já um profissional. Ele não era de lá, ele apareceu lá na cidade, enfim, foi contratado pela rádio. E nós dois apresentávamos esse jornal na hora do almoço, eu ao lado dele. E acho que o nome era Jornal do Meio-Dia. E aí, mas eu com 14, 15 anos, eu que redigia as notícias. Legal. Não eu sozinho, assim, lógico, não era eu sozinho.
um tempo depois, eu passei a ser um dos redatores. Antes tinha um outro cara lá, que era um jornalista já experiente, né? Jornalista / radialista que redigia os textos que a gente lia. Mas depois eu comecei a fazer. E como eu tinha insônia, eu gravava à noite as rádios, grandes rádios assim de São Paulo, Rio, os Sim. noticiários. Eu pegava aquelas gravadoras que a gente chama de tijolão, né? Eu levava para casa, ele era da rádio, mas eu gravava esses noticiários da madrugada, né? Noticiário nacional, internacional. E depois eu ia de manhã para a rádio, eu não tinha máquina de escrever em casa, eu ia de manhã para a rádio. Eu dormia lá 3, 4 horas assim. Aí eu ia de manhã para a rádio, transcrevia aquelas notícias do gravador, né? Ouvia lá, o presidente fulano de tal, não sei o quê. Eu transcrevia tudo pro papel e aí apresentava na rádio. Era o famoso... Dava aquela parafraseada. Gillette Press, né? Que a gente chamava. Gente, isso é meio que a inteligência artificial de hoje em dia, né? Os primórdios da inteligência artificial. Primórdios. Era a sua inteligência nada artificial, né? Não, é porque era uma coisa que eu gostava de fazer porque você já ouviu essa expressão Gillette Press, né? Claro, Paula também, né? claro, Sim, claro. sim. Que o cara pegava... Todo mundo fazia isso nas rádios, né? Os departamentos de jornalismo das rádios, né? Que tinham um noticiário. Nossa, Pegava uma Gillette, chegava lá, estava lá uma notícia. Biden desiste de ser candidato. O cara pegava a Gillette, tirava aquele pedacinho da página, colava numa lauda, né? E aí ele ia fazendo isso, ficava uma série... Ia passando para o apresentador. Ia passando pro apresentador. E era uma época que a informação ela não viajava tão rápido, né? Então, na verdade, você que tinha que tentar estar antenado, Claro, né? Era algo que eu considero com certeza super legítimo, porque como é que você vai saber dos acontecimentos do mundo, se não escutando o mundo naquela época, Naquela né? época, os jornais impressos, né, tinham agência de notícias, né? Certo. As notícias internacionais eram da Reuters ou outras agências internacionais. As nacionais eram das agências aqui nossas, né, do Brasil. Mas as emissoras de rádio do interior, especialmente, aqui em Curitiba não sei na época, mas as do interior não tinham condições de assinar uma agência. Então era notícia chupada. Era o radinho Coca-Cola. MW escutando o que acontecia, sei lá, na Argentina, Sim. né? Sintonizado ali com aquela interferência para talvez aproveitar alguma No coisa. Mas interior era muito legal. Do Rio Grande de Santa Catarina, a gente pegava muita coisa da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que era a nossa referência, na rádio maior que tinha ali na proximidade, para pegar informação mais quente, né? Sim, sim, sim. Informação quentinha dali. E aí, da rádio, você vem para Curitiba, começa a tua carreira no jornalismo, Folha de Londrina, passa por tantos desafios. Chegando aí, aqui, né? eu fui... Como é que era essa Curitiba? Isso que eu queria entender. Como é que era Então, essa Curitiba quando você chegou aqui? Eu cheguei aqui em 77. Sim. 77. Aí, e eu cheguei, assim, praticamente já com um emprego mais ou menos... engatilhado, né? Eu fui trabalhar numa rádio que, na época, ainda era considerada a rádio mais importante aqui de Curitiba e do Paraná, que era a Rádio Clube Paranaense, né? Os estúdios eram ali na Doutor Muricy com a Saldanha Marinho. E aí, o diretor era o Carneiro Neto. Sim. Né? Está até hoje aí na imprensa esportiva, né? Um jornalista super importante, reconhecido. Eu fui trabalhar lá e aí fui contratado e comecei a trabalhar, fazer várias coisas. Desde anunciar música, né? Falar nome de música. Você ouviu música tal, do fulano de tal, dava a hora e tal, entrava outra música e eu ficava lá. Depois eu tive programa, mas eu queria sempre trabalhar com jornalismo. Depois eu comecei, aí pegava o gravador e ia lá para o Palácio Iguaçu, para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, para não sei aonde, essas entidades aí que tem, quando tinha, né? Ia lá entrevistar as pessoas, autoridades, mas eu era foca de tudo, né? Então não tinha assim nada... Você e o nenhuma gravador, experiência. né? O gravadorzinho sempre te acompanhando. Mas aí que eu comecei aí eu trabalhei, aí da Clube eu fui para outras rádios. Eu acho que eu trabalhei uma meia dúzia de rádios aqui, acho eu. Clube, não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, mas Clube, Colombo, Capital, Clube, Colombo, Capital, Exclusiva, e deve ter tido mais duas aí que eu não estou me lembrando agora.
Depois eu fui para TV, de TV fui para jornal e aí foi. Ixi, aí vai a carreira do jornalista que vai se fazendo aos pouquinhos. Mas aí que eu queria entender, nesses anos 70 e final, começo dos anos 80, o que é que tinha em Curitiba? Como é que era essa cidade no ponto de vista da comunicação? Existia muita concorrência? Como que os jornalistas se tratavam? Existe gente puxando o tapete um do outro, querendo dar a Não, notícia não. antes, o Eu furo acho- da reportagem? Eu acho que era deliciosamente provinciana em vários aspectos, inclusive no nosso, né, no jornalismo, assim, eram poucos jornais, né? Era Gazeta do Povo, Estado do Paraná, Diário da Tarde né? Mas os jornalistas se respeitavam. assim, Muito, existiam- muito. Não tinham ainda sucursais, né? Aham. Depois, alguns anos depois, vieram as sucursais, Estadão, JB, Folha, Globo, ou Globo, no caso. Mas, assim, os jornais locais eram Gazeta, Estado do Paraná, acho que Diário Popular ou Diário da Tarde, né? Diário do Paraná, né? Sim. Tribuna também já existia? A Tribuna acho que já existia, não tenho certeza, mas acho que já. O Diário do Paraná estava já nos seus anos finais, né? Ele funcionava ali no prédio onde hoje é o Canal da Música. Era ali, eu cheguei a frequentar, não trabalhei lá, mas cheguei a frequentar. O Diário do Paraná foi na José Loureiro, depois ele veio aqui para o Canal da Música, onde hoje é o Canal da Música. Mas enfim, então era assim, era um ambiente, né? Os jornais dominavam, porque as TVs ainda não tinham jornais mesmo como tem hoje, né? Aquela Telejornais. força, né? Isso veio lá pelos anos 80, mais ou menos, né? Tanto que eu fui o primeiro apresentador do Bom Dia Paraná aqui, né? Olha, não sabia. Da TV aqui hoje, RPC. Mas, enfim, falando lá do tempo dos jornais. Eu acho que nessa época eu ainda não estava assim, totalmente integrado, né, nesse universo. Assim. Então, eu estava mais em rádio nessa época. Então, eu circulava mais nesse meio de rádio. Mas eu já cruzava com essas figuras que hoje estão aí ainda, alguns ainda trabalhando, outros não, né? Mas, assim, eu não me lembro assim de ser um ambiente Hostil, assim. hostil, não, né? competitivo. Talvez fosse competitivo, mas assim, né? Entre os patrões, não entre os colegas, talvez. E mesmo entre os colegas, se mas era de uma forma assim muito Saudável, assim, né? A Lana perguntou do ambiente, né, jornalístico, e eu te pergunto agora do ambiente social. Nessa época você já estava na parte da coluna social? Ainda não? Nem sonhava, Não. nem sonhava. Tá. Não. Eu brinco, tem uma história, é o seguinte, quando eu era criança mesmo, eu tô falando, sei lá, 7 anos por aí, o meu pai tinha um irmão que morava em Curitiba. Né? Olha. Então, assim, ele morava ali na rua Nunes Machado, ali perto do Corpo de Bombeiros e tal. E a gente vinha muito para cá. Meu pai era professor, ele tinha que vir uma vez por mês, sei lá, e tal. E cada vez que ele vinha, ele trazia um filho, né? Assim, tipo, vamos para Curitiba. Era uma aventura vir para Curitiba, né? Porque Lógico. Com certeza, devia ser legal. a gente vinha de Rural Willis e Olha só. a estrada não era asfaltada, sei lá o quê. Sem cinto de segurança no 2 banco de dias para trás. chegar em Curitiba. Mais ou menos isso, Parava em Ponta Grossa, era uma aventura. Bom, aí ele trazia, cada vez, éramos 6, né? Então, cada vez ele trazia um. E aí eu lembro que a gente ficava hospedado na casa desse meu tio ali, né? O meu tio, meu pai não é curitibano, ele é aqui do interior, aqui de perto, aqui de São Mateus do Sul. Aí depois ele fez carreira como professor, ele foi para o interior. Mas enfim, ele vinha para Curitiba, que ele tinha que vir aqui na Secretaria de Educação do Estado, alguma coisa assim. E eu lembro que uma vez eu fui passear com a minha tia, irmã desse, que era casada com esse meu tio. Nós fomos passear na Rua 15, que não era calçadão ainda. Ah, sim, ainda Não era. era calçadão. Curitiba devia ter o quê lá? 100 mil habitantes, talvez. Sim. Mas já tinha cinema na 15. Não, era uma cidade, era Já capital, tinha tudo, óbvio, mas para mim era uma metrópole, tá, né? Sim, sim. Mas... Pro tamanho das cidades da época, tirando São Paulo, Rio, com certeza era uma cidade de grande porte. Mas eu vou chegar lá nessa tua pergunta. Eu lembro, eu tenho essa lembrança, assim, eu acho que eu tinha de 7 a 10 anos, no máximo 10, eu não passava disso. Estou lá de mão dada com a minha tia, andando ali na Rua 15, acho que ali perto acho que da Monsenhor Celso, por ali, aquele trecho ali. Eu lembro que nós passamos numa banca, dessas bancas, né, da rua, assim, e tinha uma Gazeta do Povo. Eu não lembro se era a Gazeta ou se era o outro jornal onde ele trabalhava antes, o Dino Almeida, né, que foi o grande colunista. Nossa, sim. Sim. Trabalhou 40 e poucos anos na Gazeta, foi o grande colunista social do Paraná.
e tinha uma chamada da coluna dele na capa, assim, do jornal para fora, pendurado na banca. E tinha fotinho dele ali e dizia assim, Dino Almeida, o colunista mais lido do Paraná. Nossa. Eu acho que eu tinha um pouco mais, porque eu já sabia ler, porque quando eu li a palavra lido, eu entendi que era lindo. Ah! E o Dino era careca, né? Sempre foi careca. Assim, eu fiquei com aquilo, eu falei, como é que um cara careca pode ser o mais lindo do Paraná, né? Para mim, a chamada era assim, o mais lindo do Paraná. Eu acho que eu perguntei para minha tia, por que esse cara é o mais lindo do Paraná? E aí, 40 anos depois, sei lá, 40 e tantos anos depois, eu vim a substituí-lo lá na Você Gazeta vê. do Povo, né? Que honra, hein? Então, sem eu imaginar, jamais Você já- imaginaria, né? É. Que um dia eu substituiria O mais lindo. o mais lido / lindo. E você não chegou a colocar essa história na coluna? Você sabe que não? Com o Sabe que não? título, com o título Reinaldo Bessa, o jornalista mais lido / lindo do Não, Seria engraçado. correu o risco de ser mal interpretado, achar que eu estava me achando, né? Verdade. Seria engraçado, né? Mas tudo bem, você ainda não estava na coluna, mas eu gosto muito de imaginar, porque eu cheguei em Curitiba em 93, e eu imagino como devia ser mais bonita a cidade antes, a cidade do Jaime Lerner, a cidade que não tinha tanta grade quanto tem hoje. Sim. E eu te pergunto, como que era a Era cena... muito fria, né? Isso Isso é muito, verdade. muito Como que era a cena em Curitiba nessa época, né? Digamos, quais eram os lugares que o pessoal Social. frequentava? Como que era a vida social em Curitiba nessa época, você lembra? Olha, eu lembro mais ou menos assim, porque como eu não atuava nessa área social, então eu não prestava atenção nisso, né? E por ser muito jovem também não tinha muita grana, né, para sair à noite, assim, não tinha carro, não tinha grana, então eu ficava meio que... Lógico, saía, tinha lá meus amigos, minha turma, essa coisa toda, mas, assim, eu acho que tinha, assim, alguns bares, né, lugares, por exemplo, ali no Lago da Ordem, o Bebedouro, né, que foi um bar super famoso, onde a sociedade ia, né, era assim, tipo, o Dino Almeida era super frequentador lá, né, vivia lá, tinha o Ire de França, o restaurante, né, mas Hoje, né? que está aí até hoje. Mas de lugares assim, eu acho que tinham poucos, né? Curitiba não era uma cidade de muitas opções, até por ser fria, o pessoal se recolhia cedo também, né? Não era... Não existia uma vida noturna muito Não, agitada? eu não me lembro, assim, de ter... Mas tinha os clubes, né? não, Por Curitibano, exemplo, Graciosa, esses tinham, né? Os eventos sociais do Thalia. Baile de debutante, É. o Clube Thalia ali na Comendador Araújo, sempre teve muito evento, muita festa. Eu acho que era uma coisa mais restrita a clubes, não tinha tantas opções como você tem hoje, né? Hoje Claro. você tem de segunda a segunda, você tem. É. Você quer ir em todo tipo de pagode, a música clássica, você tem, né? Tem tudo, né? Trap, rap, tudo. Né? Tudo, e opção para jantar, para almoçar, para isso, Exatamente. tipo de comida, tipo de bebida, sei lá, para tudo. E também porque você acordava cedo, apresentava o Bom Dia Paraná. Não, né? mas aí Depois já pula alguns anos já pra pula frente. alguns anos pra frente aí, né? Porque, por exemplo... Mas você- assim, essa parte aí de... A cidade aí tinha lá, claro, tinha o Teatro Guaíra, tinha alguns espetáculos, algumas peças, né? Vocês que são da área cultural também. Sim. Então, assim, tinha muito... tinha shows, né? Eu lembro né, sempre ter shows, alguns internacionais em Curitiba. Mas Curitiba girava em torno aqui, assim, dos bairros Centro Cívico. do centro, como você jogar uma pedrinha na água, Centro, faz São aquele Francisco. raio assim, Uhum. sabe, assim, e ficava ali, Batel, Água Verde, Portão, pra cá um pouco, Centro Cívico, Era a Xeri, cidade, né? e não era muito mais que isso, não. Era a cidade da época, né? Tá, e aí vem o Reinaldo Bessa enquanto colunista social, né? Como que foi isso? Eu quero saber como é que foi essa transição daí, né? Dessa parte do jornalismo que você atuava para a coluna social mesmo? Caiu no teu colo? É algo que você quis Eu diria muito? Como é que foi Eu isso? diria que caiu, sim, no meu colo, Paulo, sim, porque é o seguinte, então, eu sempre, né, atuando ali, porque daí eu trabalhei, o primeiro jornal que eu trabalhei, primeiro foi de cara um jornal que a gente chama até hoje de jornalão, né? Foi o Estadão, Sim. né? Mas aqui em Curitiba, na sucursal. Eu nunca tinha trabalhado em jornal, sempre com rádio e TV. E aí, quando surgiu uma oportunidade, me chamaram para trabalhar na sucursal
do Estadão. Daí eu fiquei meio assim, né? Porque já era uma Nossa. sucursal de peso, respeitada. Curitiba já tinha várias sucursais. Tinha o Globo, a Folha, JB, Estadão e acho que esses. Bom, aí falei, putz, será que eu estou preparado, né? Estadão, não sei o quê. Fiquei assim, né? Deu aquele frio na barriga, mas eu fui. Aí, do Estadão, eu fiquei lá um tempo, sei lá, 3, 4 anos. E depois, aí veio o governo Collor, não sei o quê, e eles começaram a enxugar as sucursais em todo o Brasil e foram... Aqui nós chegamos a ter 20 pessoas, acho que na sucursal. Caramba. Foram diminuindo, e até que eu fiquei sozinho. Fiquei de correspondente. Eu literalmente apaguei a luz da sucursal aqui. Tipo, você era a sucursal. Eu era a no caso. sucursal de uma equipe boa, de gente muito boa, experiente, gente renomada aí, mas foram sendo dispensados e tal. Eu fiquei como correspondente. Inclusive, a gente mudou de sede, antes era na Silva Jardim, daí fomos lá para um predinho lá no final da Westfalen, lá no Parolim e tal. Enfim, fiquei lá um tempo, aí eu aprendi mais ou menos a mecânica desse esquema, porque era uma agência de notícias, né? Na verdade, era Estadão sim, mas a gente trabalhava para a Agência Estado, que é uma empresa do Grupo Estado, né? Certo. É a Agência Estado que produz conteúdo. Depois é replicado. Hoje é conteúdo Estadão, né? É. Ou Estadão Conteúdo. Tipo isso. Mas e aí é replicado Isso, era em replicado vários em veículos. todo o Brasil. As nossas matérias saíam no diário de Manaus Porto Alegre. né? a 0 hora e tudo Entendi. mais. Bom, mas também saíam no Estadão. E aí eu aprendi essa mecânica, né, da agência. Quando eu saí de lá, porque daí também chegou uma hora que eles acabaram com a sucursal aqui, me dispensaram e tal, ok? Eu montei com a minha mulher, que também é jornalista, aí eu montei uma agência de notícias regional, né, para atender pequenos jornais do interior do Paraná, baseado no mesmo modelo, só que voltado aqui para o Paraná. Porque o Paraná tem uma infinidade de jornais diários, né? Muitos. Muitos. Tem cidades aí que tem até 3 jornais, né? Ponta Grossa, Umuarama, Maringá, Londrina, nem se fala. Sim. A região do Sudoeste. Paranavaí, Pato Branco, enfim. Aí a gente começou a atender jornais regionais. Então, aí eu montei essa agência, né, com a minha mulher, chamada Multipress, e a gente fazia várias coisas, fazia jornal agrícola, eu produzia uma coluna política. Até então eu não pensava em social, nada, zero. Aí em paralelo à agência, essa nossa agência, eu fui cobrir férias na Rádio Exclusiva, no jornal da Exclusiva pela manhã. Aham. Fiquei lá cobrindo férias lá e participava lá das entrevistas, né? Ajudava lá o Os comentaristas. o Reginaldo, que era o âncora. Aham. E aí... não fui cobrir férias. Eu fui, sei lá, eles me convidaram para fazer uma participação. Mas aí um dia ele tirou férias, ele falou, Bessa, já que você está aqui, você é nosso colaborador, eu nem era funcionário, você pode cobrir minhas férias? Eu falei, posso. Eu sempre gostei de rádio, sempre trabalhei com rádio. Posso. Aí cobri as férias dele, ele voltou, reassumiu, tudo ok. Um belo dia, ele pediu demissão e eu fui contratado para o lugar dele, porque eu já estava lá, né? Aí eu fui contratado, fiquei na rádio. Era a Rádio Exclusiva, FM. E eles tinham lá, era uma produtora, além de rádio, né? Além de FM, eles tinham uma produtora de vídeo e uma TV a cabo, como é que fala? Um canalzinho fechado. UHF. Tá. Que eles só ficavam rodando o clipe de música lá, né? Não tinha programação, não tinha que pôr no ar, ficava, né, rodando o clipe de música. E eu olhava toda aquela estrutura, estúdio bonito, que nem esse aqui, tudo certinho, tudo arrumadinho, não sei o quê, câmeras novas, ilhas de edição, não sei o quê. Eu cheguei para o Luiz Mussi, que era o dono, né? Falei assim, Mussi, você não quer fazer um programa de TV? Você tem tudo aí, toda a estrutura. Você não topa fazer um programa, mas eu não quero fazer um programa de estúdio, de chamar as pessoas aqui. Eu quero ir nos lugares, né? Em eventos. Aí ele perguntou mais ou menos como é que seria, qual era a ideia. Eu falei, não, eu pego uma câmera aqui, uma equipe, você me dá a equipe, eu vou, escolho um... Nessa época eu trabalhava no Jornal do Estado, né? Eu estava no Jornal do Estado, já não estava mais lá na minha agência. Porque, né, depois acabei fechando ela, mas enfim. E ele topou na hora, ele era muito direto, assim, ele falou, tá bom, pode fazer. Aí
Falei, então tá, você me dá equipe, né? Me dá um carro aí para sair à noite aí, porque os eventos eram quase todos à noite. Aí surgiu o Jet Set. Aí eu comecei, isso, exatamente. Daí eu comecei a fazer eventos, eu ia, escolhia, pegava o jornal lá, hoje, o que tem aí na cidade? Tem tal e tal evento. Da agenda. Aí eu ligava lá para a pessoa, né? Lá, tipo, sei lá, vai ter uma festa lá no Clube Curitibano. Escuta, olha, o meu nome é Reinaldo Bessa, assim, eu trabalho aqui, eu não era tão conhecido ainda. Era mais no meio político, assim, né? Mas Sim, não na sociedade. Mas já tinha gente que te conhecia. Aí o pessoal falava, mas quanto vai me custar isso? Não vai te custar nada, eu só quero... Primeira pergunta, né? Só quero saber se eu posso ir aí cobrir o teu evento. Eu trabalho aqui, ninguém nem conhecia exclusiva como TV. Como rádio, sim, mas como TV, não, né? E muito menos esse programa, que na verdade nem era... O nome não era Jet Set ainda, era Gente Exclusiva, que a gente deu um nome lá. Olha, bem nome de coluna social. Porque era TV exclusiva, a gente pulou esse nome aí, Gente Exclusiva. Aí, beleza, eu comecei a fazer. Cara, dali um tempo, sei lá, 3, 4 meses, começavam a ligar lá na TV. Pô, a gente vai fazer um evento aqui, você não quer vir cobrir aqui? Como é que chama o nome? Como é o nome daquele rapaz aí que vem aí e tal? Eu já tinha barba na época, né? Só que era preta, né? Um barbudinho aí que vem, teve lá na minha festa esses tempos atrás. O cara gostou de você, então. Aí começaram a me chamar, a me convidar, enfim, né? Aí a coisa tá com cara de que tá dando certo, né? Exatamente. Aí, ok, fiquei lá na TV exclusiva, né? Por um tempo, até que eu recebi um convite da hoje RIC TV para levar o meu programa para lá, que era a TV aberta, né? Aí eu falei, olha, me interessa muito e tudo mais, mas como eu estou aqui na exclusiva que me abriu as portas, me deu a chance, eu vou ficar aqui. Se eles eu não quis sair da exclusiva e ir para lá, embora, né, tivesse achado o convite tentador, assim, porque era TV aberta, né? Eles me ofereceram um espaço no sábado à noite. Naquela época as TVs ainda tinham mais ou menos essa, né? Hoje eles não têm mais horário, assim, na grade. Enfim, aí... Horário nobre. Né? Depois, quando eu saí da exclusiva, saí na boa, assim, sem... Definitivamente. Aí eu procurei, falei, olha, agora eu saí. Ainda tem interesse? Vocês ainda têm interesse? Temos. Então eu fui para a RIC e fiquei lá 13 anos. Caramba. Olha. Aí sim, lá virou Jet Set. Porque daí, como eu não estava mais na exclusiva, o nome a gente até foi sugestão de uma amiga nossa, a Zilda Fraletti e tal, que tinha uma galeria, tem até hoje a galeria de arte. E na época, conversando com ela, a gente, preciso achar um nome, como é que vai ser? Ela sugeriu esse nome, né? Jet Set. E aí fiquei 13 anos na RIC, depois eu fui para a CNT, fiquei mais 7 lá, então eu fechei 20 anos. Caramba. Em 2019, daí eu tirei do ar. Era muito comparado com programas como existiam em São Paulo, no estilo Amaury Júnior, bastante, outros, né, que cobriam essa sociedade, enfim. E tinha gente que se pagava e vinha lá pertinho só para aparecer. Tinha gente que ficava de lado, só tipo, né, eu tava ali com o microfone, assim, tinha gente que eu via... Pessoa dá aquele tchauzinho eu de longe, ficava, assim, pra ver se olha. Eu via com o canto do olho, assim, sabe? O cara tá aqui do lado, não vai sair daqui enquanto eu não, né? Conversar com ele. E depois, se não fosse pro ar, não brigava com você? Não, assim, não. Acho que não me lembro disso. Mas aí foi esse programa que me fez virar colunista, porque quando eu ia nesses eventos, aí eu já tinha, lógico, experiência, faro jornalístico, assim e tal, eu conversava com muito empresário, gente assim, né, de várias áreas, eu recebia muita informação assim, furo, né, de notícia. Olha. Como eu não tinha onde publicar aquilo, impresso, não estava trabalhando em nenhum jornal, eu ligava para amigos meus que eram colunistas e falava assim, você quer um furo? Claro, o que é? Acabei de saber, sei lá, coisa assim. A empresa tal vai comprar a empresa tal. Vai comprar a empresa A vai comprar a empresa B. Sério, mas como é que você está sabendo disso? Ué, eu estava ontem... Minhas fontes. Minhas fontes, mas eu estava ontem em tal evento. Mas é verdade, Bessa, posso publicar? Eu dizia, olha, eu estava ontem em tal evento,
Eu não entregava a fonte, claro, mas eu dizia assim, tá bom, tem tal evento, assim, conversei com o cara, com o dono, porque às vezes o cara contava isso para mim, ou na minha frente, e de outras pessoas, às vezes ele não contava exclusivamente para mim, Claro. mas eu estava na rodinha de conversa, o cara não se dava conta de quem eu era, ou se eu era jornalista, Sim. o cara falava, entende? Vazava, né? E eu sabia quem era a pessoa que estava falando, era o dono da empresa, o presidente, Sim. ou o CEO, na época não tinha essa terminologia, mas enfim. O cara fala, não, porque eu estou acertando, eu já acertei a venda lá, vou comprar a empresa tal, ou vendi minha empresa pro fulano, ou estou contratando sei lá quem. Vou fazer uma proposta para ele, hein? Olha, eu acho que agora ele vai aceitar. Então eu comecei a dar esse tipo de... Passava muito, né? Para 2, 3, assim, no máximo. E eles adoravam, porque, né? Se dava de bandeja para eles, né? Claro. Aí, até que um belo dia, a Isabela França, que era colunista da Folha de Londrina, aqui da sucursal, Sim. um dia ela me liga e fala assim, Bessa, eu vou casar e tal, não sei o quê, eu vou sair da Folha, acho que foi mais ou menos isso, eu vou ter que sair da Folha, ou vou, enfim, ou vou tirar uma licença, não sei bem o que era, mas acho que era sair mesmo. E eu indiquei o teu nome para ficar no meu lugar. Você topa? Prestígio, hein? Aí eu pensei assim, mas coluna social nunca fiz, esse troço não é para mim, não sei o quê, né? Fiquei meio assim, né? Ela falou, não, vem aqui falar com a nossa chefe aqui da sucursal. Eu fui lá, falei. Aí ela falou assim, a Mari, né? Mari Tortato, falou, ela falou, Bessa, a gente analisou alguns nomes aqui e o teu surgiu aqui, nós achamos que o teu é o caso porque a gente vê que você tem um programa, né? Não tem? Eu falei, tenho. Então, a gente quer um colunista que vá nos lugares, que não fique só no telefone, só apurando por telefone. Que vá, que converse com as pessoas. E a Isabela me falou que você passa muita informação para ela. Eu falei, eu passo mesmo, né? Então, você topa? Eu falei, topo. Daí ela falou, então tá. Você vai começar tal dia, uma coluna diária, assim, você tem que entregar X caracteres, Diária? ou Meu toques. Deus. Aí eu não aceitei. Falei, não, tá louco, diária não tô preparado. Aí negociei e ficou semanal. Perfeito. Ficou semanal. Eu falei, não, vamos começar semanal, a hora que eu pegar o ritmo, eu faço diário. Porque eu achei que eu não ia ter volume de informação, né? Vixe, aí que começou. Aí eu fiquei 1 ano e meio na Folha, ninguém me cobrou mais para ser diário, eu fiquei quietinho lá na minha, né? Fazendo Claro. semanal. Semana. Aí recebo um convite para ir para o estado do Paraná. Aí falaram, uma coluna diária. Daí eu falei, pô, agora já estou pronto. Agora já tem cancha, né? Eu já estou 1 ano e meio aqui na Folha, aceitei, fui para o estadinho. Coluna diária. Comecei a fazer a coluna, tomei gosto pela coisa, achei que bacana, mas aí é que tá. Aí quando eu entrei lá no estado do Paraná, teve um lance engraçado que eu gosto de contar. Quando eu fui sair do estado do Paraná, que daí a Gazeta me chamou e tal, aí eu fui me despedir de todo mundo e eu fui de 1 em 1 por mês, ou eles vinham também, Bessa, que bom ter trabalhado com você aqui, boa sorte, não sei o quê, tal. Eu lembro que o chargista do jornal chegou para mim e falou assim, Bessa, eu vou te confessar uma coisa. Quando você foi contratado, nós falamos entre nós aqui, um grupo aí, falou, putz, o jornal precisando de jornalista e me contratam mais um colunista social. Porque na época já tinha um lá, mas ele não dava as caras lá no jornal, ele mandava a coluna só e tal. Eu não, tinha mesa, meu computador, sentava, apurava, ligava, ia lá, ia na lanchonete com os caras, tomava cafezinho, isso, aquilo, outro e tal. E ele falou assim... Então a gente torceu o nariz, putz, mais um colunista, né? O cara vai chegar aí de carro do ano, uma vez por semana aí, né? E Toma os textos e vai embora. de roupa bacana. Vai ganhar uns presentes, nós não. E você provou pra gente o contrário. Você vinha aqui todo dia, você conviveu com a gente, você deu furos que a gente acompanhou, você vinha, você isso, aquilo, outro. Eu falei, bom, que bom, né? Então, Mudou a opinião das pessoas, né? Fazendo isso. Porque na minha coluna, tanto na Folha já e depois no Estadinho, eu não ficava preso ao social, eu dava notícia, porque daí eu continuava tendo o programa, aí as notícias eu não passava mais para os colegas, daí eu ia para a coluna. Claro. Então eu dava muito furo, assim, de fato, eu dava assim, muita informação exclusiva que até pautava o próprio jornal. Pô, Bessa, você deu essa informação aí, você tem mais informações, você tem o telefone do cara aí que falou que vai vender a empresa. Tinha outros assuntos, eu estou falando vender a empresa tá porque usando claro, esse exemplo só. passava, virava pauta, muitas vezes, do jornal. Então, os caras iam lá, daí faziam matéria, né? Às vezes até dava o crédito. Segundo antecipou o nosso colunista Reinaldo Bessa, não sei o que e tal, me dava uma moral, assim.
E aí foi. Então, aí... Veio o convite da Gazeta. 7 meses que eu estou no Estadinho, gostando. Era o Dr. Paulo Pimentel, ainda estava Sim. super nativa lá. Que legal. Volta e meia me chamava na sala dele lá e ele falava, Bessa, olha, estou gostando muito da tua coluna e não sei quem também fala para mim, que bacana lá, teu novo colunista, o Bessa, não sei o que. Começou a ser um destaque na cidade, né? Começou a chamar a atenção dos empresários e das pessoas. Aí um dia eu recebo uma ligação do Arnaldo Cruz, colega já falecido, com quem eu havia trabalhado no Canal 12, lá na TV Paranaense, lá atrás, né, quando eu fiz Bom Dia Paraná e tudo mais. E o Arnaldo, nessa época, era diretor de redação da Gazeta do Povo. O Dino Almeida, infelizmente, estava muito mal de saúde, muito doente. Estava internado há meses e tudo mais. Isso a gente já sabia, todo mundo sabia. Pois é. Eu recebo uma ligação do Arnaldo Cruz, com quem eu não falava há muito tempo. Bessa, tudo bem? Aqui é o Arnaldo, lembra de mim? Arnaldo Cruz? Eu falei, claro, tudo bem, Arnaldo? Tudo. Bessa, você pode vir aqui na Gazeta amanhã, tal hora? Nossa. Sabe assim, a ficha caiu na hora, assim, porque, sinceramente, né, assim, tipo, ele tá me ligando, me convidando para ir lá na Gazeta. Que o concorrente quer comigo. Eu não sei se caiu exatamente na hora, mas caiu logo em seguida, assim, né? Falei, tá bom, Arnaldo, que horas? Tal hora, você pode vir aqui? Falei, posso. Aí cheguei lá no dia seguinte, ele falou, Bessa, é o seguinte, você deve estar sabendo, né, que o Dino Almeida, infelizmente, está muito doente, acho que não vai conseguir reassumir a coluna, e nós estamos preparando aqui uma pessoa para substituí-lo. E o teu nome está aqui na mesa. Caramba. É um dos nomes. Ali, sinceramente, me deu um frio. Nossa. um frio muito grande na barriga. Porque, pense, era o Dino Almeida, né? Era o cara que você leu, que era o mais lindo do Paraná, lá quando era criança. Na banca de jornal. Porque na Folha de Londrina e no Estadinho, eu não entrei para substituir ninguém. Aí eu ia substituir simplesmente o cara que, né, era o grande colunista. E aí... Mas eu brinco assim, eu sempre fui... Talvez a palavra seja, sei lá o que, metido ou alguma coisa assim, ou enfim, né? Nunca fui de fugir assim da raia, né? Eu falei, tá bom, aceito. Então tá, porque tem outros nomes aqui e tal, mas o teu foi meio que uma unanimidade, não sei o quê, assim, né? Enfim, disse que tinha lá vários defensores lá, né, do meu nome. Então você topa? Topa. Então tá, então vou te caminhar para o RH, você vai ver. Desse jeito. Desse jeito, assim, né? Então você começa a tal. Deu nem tempo de pedir demissão no anterior, já estava contratado. Né? Exatamente. Caramba. Eu havia trabalhado no grupo quando trabalhei na televisão, que era o mesmo grupo. Claro. TV Paranaense, Gazeta. Mas na Gazeta não. E a Gazeta sempre foi uma instituição do jornalismo curitibano, né? Sim. Eu não vou esconder que eu tinha um desejo secreto de trabalhar na Gazeta. Jamais como colunista, nunca pensei em ser colunista. Sim, eu queria trabalhar lá, mas nunca rolou convite, também nunca fui atrás. Aí veio esse convite logo para ser o colunista social. Eu falei, putz, então tá. Mas depois que eu aceitei que eu falei, né? Nossa, onde é que eu fui me meter, né? Aí marcaram o dia da minha estreia, tudo certinho, pá. E eu senti que tinha uma super expectativa em cima de mim, assim, sabe? Porque aí o Dino, infelizmente, veio a falecer, tudo aquilo, né? A filha dele era colunista, ela era da equipe dele, e eu ainda falei, mas a filha dele não vai assumir, não tem interesse? Por que não ela? Não, nós já consultamos, ela não quer, ela quer ficar só com a coluna dela semanal, ela não Nem quer... a filha do cara queria pegar o projeto. Enfim, eu aceitei, comecei, mas eu confesso assim, falei, nossa, E ainda tinha um cara que trabalhava lá na época, o Renan Antunes, e ele tinha trabalhado no New York Times, e era um cara, enfim, ele parou aqui na Gazeta, mas tinha trabalhado nos Estados Unidos, acho que no New York Times, e ele falava, Bessa, tô louco para ler a tua primeira coluna, porque lá em Nova York tinha uma colunista que era assim, que era assado. Eu falei, pô, você quer que eu seja, né, que eu faça igual a mulher? A expectativa da pessoa. Pois é. O cara começou a me meter medo, quase que eu desisti, né? Mas eu comecei a fazer do jeito que eu achava que tinha que ser e foi dando certo, as pessoas começaram a, enfim, né, e fiquei quase 18 anos, quer dizer, então acho que deu certo, né, porque
não me mandaram embora, né? E lá eu fui ficando. Então, e aí junto com o meu programa, né? O programa também um alimentava o outro, né? Eu trazia muita informação que eu apurava no programa nessas entrevistas, né? E Conseguia colocar. punha na coluna. E também, né? Quer dizer, daí era muito bom. Eu curtia muito fazer assim. Então, Eu já cheguei em Curitiba numa fase em que as pessoas falavam, não sei o que, saiu na coluna do Bessa, né? Então, tipo assim, a sua coluna já era muito consolidada, né? Estou falando aí em 2005, 2006. isso. Eu comecei, Então, eu entrei em 2001. Então, 2005 ela já estava consolidada. Não, já era consolidada. É. Então, nossa, se saiu na coluna do Bessa é porque, nossa, o negócio Não, e tinha uma disputa decolava. grande, principalmente aos domingos. Né? O Aham. domingo era Era o dia do fetiche jornal, de todo mundo. né? Todo mundo queria sair no domingo, né? Era o dia que todo mundo lia o jornal, né? Eu recebia já, assim, às vezes as sugestões já vinham. Bessa, fiz uma nota sua especialmente para o domingo. O cara nem perguntava se eu queria ou se eu podia dar no domingo. Né? Já dizia que era para sair domingo, né? Às vezes a informação era boa mesmo, eu dava, né? Mas quando não era o caso, também eu dava. Aí você disse que já tinha coisa na frente já e infelizmente não vai ser possível. Mas assim, aí eu curti ser colunista. Mas eu levei uns 2, 3 anos, talvez, para pegar o espírito que esse meu amigo, o Renan, falava da tal colunista lá de Nova York, que ele falava assim, ela conversa com a cidade. E eu fiquei um tempo assim, elaborando isso. O que é conversar com a cidade, né? É você estabelecer uma intimidade, né, com o teu leitor. Então, eu levei um certo tempo para entender o que era isso, né? Quando ele falou para mim, Bessa, a fulana lá de Nova York, ela conversa com a cidade, sabe? Nossa. Então, aí eu fui desenvolvendo a minha linguagem, né, o meu jeito de falar, de me expressar. Eu acho que daí eu entendi o que era o tal conversar com a cidade. E só quero deixar claro aqui assim, quando eu falo assim que eu substituí o Dino Almeida, não é literalmente, eu substituí fisicamente. O cargo. Mas eu acho assim, o Dino foi e continua sendo o grande colunista social do Paraná, até porque a época que ele foi colunista, e eu não incorporei tudo que ele fazia, né? O Dino fazia as festas, né? Ele fazia Glamour Girl, fazia Garota Caiobá. Nossa. Ele tinha um jeito todo próprio de ser, de conversar com a cidade, ele tinha tudo isso. Então, assim, claro, se eu fizesse tudo o que ele... Se eu me propusesse a fazer tudo o que ele fazia, eu ia ser um imitador dele, né? É verdade. Uma cópia, né? A intenção. Então, eu fiz do meu jeito, como eu achava que tinha que ser, né? O Dino embora fosse jornalista também, mas ele era mais... o Dino já começou colunista, né? Ele já começou. Então, ele tinha aquele jeito, né? Tipo Ibrahim Suede, daquela velha escola. Velha, porém boa escola. Não velha no sentido de pejorativo, né? Velha, mas boa escola, né? Do colunismo, do Ibrahim, do próprio Zósimo. Ele era contemporâneo desse pessoal. Então, era muito legal. Mas ele tinha mais essa coisa das grandes festas, 15 anos, debutantes e tal. As festas de carnaval que tinha em Curitiba, com as fantasias lindas. Lá do Batelzinho. Sim. Que eu cobri pela televisão e tudo mais. Então, nesse sentido, assim, então eu não digo que eu substituí literalmente, porque ele, né, o Dino era insubstituível, né? E era meu amigo, tive a felicidade e a honra de me tornar amigo dele, da família, né, das filhas, enfim, do Dininho, filho dele que já faleceu também, enfim, tudo mais. Mas, assim, ele era um cara extremamente bacana, simples, humilde e tudo mais. E ele foi o grande colunista. Então, assim, ele tinha toda aquela... Ele era o cara que era super convidado, né, Festa das famílias... debutantes do Graciosa Country Club. Sim. Não, mas não só isso. O Dino era íntimo da casa das famílias curitibanas. E você sabe que curitibano... Nossa. É difícil para dar bom dia, né? É difícil colocar para dentro alguém que não seja de convívio íntimo, né? Aquela história, né? Você entra no elevador com um curitibano e um que não curitibano, você sabe já de cara qual que é o curitibano, né? Que ele olha para baixo. Né? E a gente tem, inclusive, movimentos sociais em Curitiba e também em todas as grandes cidades
que dizem muito a respeito disso, que é aquela questão do, vamos aprovar o nome de uma pessoa para poder fazer parte do Clube Graciosa, por exemplo. É. Não adianta só você querer ir lá comprar uma joia, né? Não adianta Você tem que ser aprovado. Não adianta ter né? grana no banco só. Você tem que ser amigo das pessoas que estão Sim. lá, né? Não, mas principalmente é passado por aleatórios, né? Sócios aleatórios, Sim. você não tem nada contra. E assim eu imagino que deva ser, talvez, o curitibano, clubes bem tradicionais, né? Bem antigos, né? Isso mudou bastante, eu diria. Mas ainda tem um resquício disso, eu noto, assim, sabe? Quando eu vou nesses eventos, lugares assim... Você é sócio de algum desses clubes? Não sou. Não sou porque... Primeiro porque é caro, né? Mas não sou porque, assim, eu não sou de clube, assim, de ser sócio. Isso não... Dá Mas tá também sempre uma impressão de que tá tomando partido, talvez, né? Não, eu acho que ele é tão convidado para todos os eventos de todos esses clubes que ele nem precisa ser sócio, né? Eu Tem brinco... a porta aberta em Eu todos. sempre brinco assim... Eu não sou milionário, mas eu sei como é ser. Boa! E aí, deixa eu puxar uma pergunta que eu acho que diz muito sobre isso. Que essa possibilidade de fazer coluna social, você acabou conhecendo muitas personalidades, tanto da política quanto do meio cultural, enfim, e que te levaram a conhecer uma das suas grandes paixões, que eu não sei se é verdade agora, vamos segredos revelados, que são os charutos. E essa confraria de quem curte charuto é bem seleta e acho que rola muita informação privilegiada nesses lugares. Me conte dos charutos, como é que isso entrou na tua vida? Olha, eu fui numa festa de aniversário de um colunista social amigo meu, o Nemésio Miller. Charuteiro também? Não, ele não é charuteiro. Lá no Jardim Social, na casa da mãe dele, tá? Isso tem 20 e tantos anos, já quase 30. Eu tinha ganhado um charuto, não sei de quem, assim, ganhei lá de alguém, né? Um charuto que eu nem tinha. Aí fui com a minha mulher, falei assim, vou levar esse charuto aqui, né? Ela falou, mas você não fuma, nunca fumou? Vai levar isso pra quê? Eu falei, sei lá, vou levar, vai que tem alguém fumando charuto lá, eu fumo, né? Mas nem sabia segurar direito um charuto. Levei o charuto, cheguei lá, encontrei alguns conhecidos, eu não era colunista social ainda. Cheguei lá, a festa ali rolando, eu e ela começamos a conversar com um casal, que hoje são nossos grandes amigos, o Alceu Vezoso, lá dos hotéis Bourbon. Lá pelas tantas, eu puxei o charuto, assim, né? Puxei o charuto, todo fazendo pose, assim, tirei o charuto do bolso, assim. E ele falou assim, você fuma charuto? Eu falei, não lembro direito o que eu respondi. Eu falei, não, eu ganhei esse charuto aqui. Agora fumo. Trouxe aqui, papapá. E ele fumava. Bom, acendemos o charuto, né? Deve ter um monte de gente que olhou feio pra gente, lá a gente soltando fumaça na cara das pessoas, assim, né? Que charuteiro de primeira viagem se acha, né? Claro. Normal. Bom, fumamos o charuto, isso era um sábado à noite. Na segunda-feira, ele me manda uma caixinha de charuto, com um bilhetinho, com um charutinho, assim, uma caixa de charutos cubanos, 10 charutos. Escrito assim, Bessa, foi um prazer te conhecer, você e a tua esposa, não sei o quê. Como eu sei que você gosta de charutos, segue uma caixinha para você apreciar, para você começar o teu hobby, sei lá o quê. Eu fumei aqueles 10, né? Levei, sei lá, uns 20, 30 dias para fumar os 10 charutos. Gostei da brincadeira, né? Comecei a fumar. Aí, na época, até eu já tinha, acho que meu programa lá, o meu cinegrafista falava assim, mas você é todo metido, agora você nunca fumou charuto, de onde você está fumando charuto, não sei o quê? Eu falei, eu ganhei aqui, tô fumando, gostei, enfim, comecei a fumar. Comecei a comprar, fui fumando, fui 12 vezes para Cuba, conheci o Fidel Castro. Caramba! Conheci. Não acredito. Tá na coluna, é isso ou não? Isso tá. Se você entrar no Google, tá aí. Quando ele morreu, eu fiz não é uma homenagem para ele, mas eu contei o dia que eu conheci o Fidel Castro num jantar em Cuba. Caramba, e de charuto só falta ele falar que começou a jogar golfe também. Não, mas agora, agora deixa eu jogar essa pergunta pra galera, gente. Você tem algum hobby que te levou a algum lugar, conhecer algo assim maior? Conta nos comentários. E aí eu já vou puxar para essa tatuagem que tá no seu braço, que é do Fidel Cachorro, que recebeu a homenagem. Explicar, hein? Senão eu vou achar que é uma tatuagem. Mostra aí pra galera. Dá pra ver. Fidel que foi embora não faz muito tempo da vida do Bessa. Fez um ano, agora em julho. Fidelzinho. Era o xodózinho da casa, Então, era um bulldog francês. Aí, na hora de dar nome para ele era bem bebezinho, quando a minha filha comprou ele.
Ah, que nome vamos mudar? Daí surgiam vários nomes. Como eu já fumava charuto há muitos anos, e eu brinquei e falei assim, por que não Fidel? Aí um olhou para a cara do outro assim, Fidel, gostei, foi meio que unânime, ficou Fidel, né? Fidel, assim, porque é um nome forte, né? Sim, sim. Para você falar. Claro. Né? Dá a impressão que vai vir um pitbull correndo. É. Ver o bulldog. E ele tinha meio cara de pitbull também. Mas, enfim, ficou Fidel. Aí ele durou 9 anos e meio, né? Morreu ano passado. Aí eu nunca tinha feito nenhuma tatuagem na vida, né? Daí, quando ele morreu, eu resolvi fazer uma tatuagem, né? Que fiz essa aqui, é ele mesmo aqui, a carinha dele. E também para lembrar essa Agora me história fugiu. da amizade que você teve, que te levou até Cuba conhecer o Fidel, né? Porque não, mas conhecer, história mas conhecer o inusitada, Fidel né? foi uma coincidência, uma sorte, talvez. Sei que o Fidel é um cara super polêmico, tem quem goste, tem quem não goste. Eu brinco assim, né? O pessoal fala, mas 12 vezes para Cuba? Então você é comunista? Eu falo assim, sou comunista social. Boa! Não, A cultura é maravilhosa. todas cubana. as minhas viagens para Cuba foram exclusivamente para o Festival de Charuto, que tem lá todo ano, em fevereiro. Caramba. Né? Pô, mas música cubana também ajuda, né? Claro, Uma não, mas delícia. eu digo assim, mas eu não fui, porque eu quero Claro. conhecer Não foi pra exaltar ninguém. o regime, porque isso, É. porque aquilo, até porque, claro, não é o caso aqui, não é sobre isso que estamos falando, mas se você for falar sobre a situação de Cuba, tem uma série de, né, não é só o regime em si que é o Sim. único responsável pela penúria deles, existem outros fatores, bloqueio americano, aquela coisa toda que é histórica e tal, né? Mas a cultura deles é muito rica. A né? cultura, e o cubano é um povo sensacional. Eu ia né? perguntar isso. O cubano é gente boa, como pregam? Super gente boa, super. Eu tenho amigos em Cuba hoje, já frequentei casas lá deles e tudo mais. E o festival do Charuto, ele ocorre todo ano na última semana de fevereiro. Eu queria ir uma vez para Cuba, uma vez. Fui a primeira, depois aconteceu de rolar uma segunda, uma terceira, Aí acabou a caixinha. uma quarta. Aí teve que ir de novo. Aí acabou a caixinha de charuto de Alguém novo. Teve pediu que ir pra outra comprar vez. mais uma caixinha? Aí o rum acabou. Aí... Não, aí Resolve voltar. quando eu vi, eu estava indo pela 12ª vez, nem eu acreditava. Que legal. Falei, meu Deus, 12ª vez para Cuba. A primeira mesmo, eu fui a convite do governo cubano, assim, não é que o governo, mas enfim, uma moça que trabalhava com turismo para Cuba, ela tinha lá contatos lá com o governo e me indicaram para ela aqui em Curitiba. Ela, um belo dia, ela lá de São Paulo, ela me ligou, Bessa, assim e tal. Você aceitaria um convite meu para ir para Cuba? Falei, claro, né? Sim, vou. Aí fui de Cubana, de aviação, né? Aquela Que legal. companhia deles lá. O avião tremia tudo, caía tudo que tinha dentro do avião. Mas Chegou. Deixou a avô pés chegou no direitinho. chinelo. Hein? Deixou a avô pés no chinelo. Meu Deus do céu. Daí, era um avião russo, sabe? Nossa. Ave Maria. Era russo. Eu lembro que quando eu entrei no avião, eu lembro disso, eu entrei no avião, tinha uma plaquinha, assim, aquelas plaquinhas que tem, né? Eu olhei e estava escrito assim, Ilyushin, 1965. Nossa. Isso era 2001, então imagina. Gente. Mas eu... Mas onde você pegou esse avião em São Paulo? Em São Paulo, em Guarulhos. Fiz o nome do pai, sentei lá E e... foi. Ora, mas fiquei curioso, agora quero conhecer essa tua amiga também. Vai que ela nos convida para ir para Cuba. Rapaz, Essa top. sumiu no mapa, nunca mais vi. rapaz, nós gostamos muito da música cubana e achamos a Verdade. cultura cubana, assim, do cubano, né? Muito legal, né? Assim, o pessoal muito do bem. Sabe quem que eu entrevistei em Cuba, já falando em música? Quem? O Compai Segundo. Ah, Capaz. não acredito. Maravilhoso. que Maravilhoso. privilégio. Do Buena Vista Social Club. Maravilhoso. Sou fã do Buena maravilhoso. Na época ele já estava com seus 90 e poucos anos. Sim. Nossa. Eu tenho foto com ele e tudo. Que legal. Ai, que privilégio. E aí, como é que eu conheci o Fidel? Aí hoje todo o festival termina com uma noite de gala, uma cena de gala, né? Que eles fazem num lugar bacana. Porque Cuba a gente tem essa imagem de que lá falta tudo, lá é tudo não sei o quê, mas tem muita coisa boa também, bacana. Sim, né? Nossa, sim. bonito. Eles organizam bem as coisas. Então era num clube muito bacana, não sei se é clube, mas é um lugar como se fosse um clube assim, com orquestra, uma orquestra dentro da piscina. Obviamente que a piscina estava vazia, mas a orquestra lá dentro da piscina, né? Enfim. E
E estávamos lá, era no centro de... Não, esse era no centro de convenções de Havana, não foi lá onde... Nesse outro, eu fui a tantos que eu já me confundo. Bom, era lá no centro de convenções de Havana. Eu estava de terno, porque era cena de gala. Falei, bom, cena de gala é bom ir de gravata, né? Claro. Botei um terno, uma gravata lá e tal. E tô lá fumando meu charuto, porque lá todo mundo fumando charuto, Felizão. né? E eles sempre convidavam uma celebridade de Hollywood para ir nesses jantares, né? Sempre tinha lá uns artistas Famoso. lá de Hollywood, Uhum. Bom, tô lá, circulando, assim, e eu tinha escutado na rádio cubana, à tarde, que o comandante Fidel Castro estaria no jantar. Então, estava todo mundo Nossa. naquele frisson, né? Expectativa. Sim, porque os veículos de comunicação de Cuba falavam do Fidel 24 horas, né? Sim. Então, eu escutei na rádio à tarde, no carro, lá escutei ele, comandante Fidel Castro estará esta noite em la cena de gala, não sei o que, não sei o que. Eu falei para os meus amigos, o Fidel vai no jantar. Aí ficou, vai, não vai, não sei o quê. Bom, tô lá com meu charuto em punho, circulando para lá e para cá, a festa já meio que rolando, assim, e eu estava próximo da porta lá do centro de convenções. Quando eu olho para a porta, quem eu vejo? Fidel Castro, parado, de uniforme verde-oliva, assim, pertigado, assim, né? Ele era um cara alto, sei lá, 1,90 m. E tinha uma fila de moças, assim, de recepcionistas, né? Uma de cada lado, assim, né? Aí foi uma pessoa lá, enfim, o anfitrião lá do festival foi recebê-lo na porta. E ele entrou, né, com um séquito de seguranças em volta dele, devia ter uns 30, mais ou menos, assim, né? Sem exagero, assim, de 20 a 30, assim. Caramba. Aqueles armários, assim, né? Sim, como se espera de um segurança-chefe de Estado, né? Fone de ouvido, assim, meio mal encarado e tudo mais. Eu, como estava de terno, não estava assim, com um bloco de anotação na mão, com caneta nem nada, com Dando microfone. bandeira de jornalista. Eles não se importaram muito comigo. E eu fui caminhando meio que próximo Junto com eles. do Fidel, assim, né? E o Fidel foi entrando, assim, entrando. Aí foi aquele auê, né? E fotógrafos e gente e tal, mas ninguém chegava perto dele. Aí ele chegou lá, botaram ele na mesa dele e lá ele ficou. E nesse jantar também estava o Compai Segundo. Olha como são as coisas em Cuba. Quando eu cheguei, um amigo meu que me levou lá para o centro de convenções. Esse meu amigo aqui de Curitiba, ele não foi nesse jantar. Ele não queria ir, por alguma razão ele não foi. Eu insisti muito, eu falei, pô, mas você está aqui? Não, eu não vou por isso, por aquilo. Enfim, não foi. Mas ele me levou até lá na porta. Quando a gente estava chegando no centro de convenções, eu vejo um carro conversível parar e desce do carro o Compai Segundo. Nossa, aquela cena que você só imagina num filme. Num filme. Buena Vista, O filho dele, depois eu soube que era o filho dele estava dirigindo, o filho dele estacionou bem na frente, desceu o pai, que estava com 90 e poucos anos, e deve ter dito para ele, o senhor me espera aqui que eu vou estacionar o carro. E eu falei para esse meu amigo, olha lá, o Compai Segundo. Ali, o cara é como se fosse o Frank Sinatra de Cuba. Imagina, maravilhoso. O cara parou, desceu do carro e ficou parado. Mas que bom que você reconhece, porque pra mim todo mundo ia aparecer o Compai Segundo lá, Não, sei lá. não. Chapéu você ia Panamá, saber quem ia ser. smoking. Imagina. Eu sou ruim de conhecer essas Não, Nossa. depois você põe no Google aí, você vai ver. Não, ele eu lembro sabe. dele, mas digo assim, eu quando vejo as pessoas que eu conheço pela TV, rapaz, essa aqui, ela... Não, eu ó, já o conheço de fulano, cara, doutor, ele eu fica de lá. longe, aonde? Não, ali é o capaz. Ligado, né? Uhum. Sérgio, acorda, eu fulano. E esse meu amigo reconheceu ele, falou, é mesmo, é o Compai Segundo. E eu, desci do carro correndo e fui falar com ele. E o filho estava estacionando o carro, né? Cheguei nele e eu falei, boa noite, não sei se chamei ele de senhor ou de você, enfim, mas falei, boa noite, compai. Ele, buenas noites. Nossa, Tinha um que vozeirão. massa, hein? Nossa, que privilégio. Você veja, o cara não tinha um segurança, um empresário, um assessor, nada. Porque se fosse em qualquer outro país, já tinha um e assessor, já dava um chega pra lá em Mas- mim. E ele é uma figura bem inquista, Nossa, né? ele era o papa da música cubana, né, na época. É. Bom, enfim, nisso o filho chegou. E esse meu amigo também desceu do carro. Naquela época tinha celular, mas não tinha para fazer selfie, como a gente Claro, fazia. claro. Os celulares só falavam, né? Não Era a StarTAC. não era máquina, Eu perguntei se podia fazer uma foto com ele, ele falou que sim. Eu acho que o próprio filho fez a foto, eu tenho essa foto em Nossa, casa. que legal. Depois meu amigo tirou também, me despedi, boa noite. O filho levou ele lá, os dois entraram e lá eles aí... Dispersou, né? Aí foram para os seus lugares VIPs lá. Bom, voltando lá na cena do Fidel. O Fidel chegou, entrou, tal, foi lá para a mesa dele, e foi aquele auê todo, né? Fidel tá aqui, Fidel isso, Fidel aquilo.
Aí a gente tava conversando ali entre nós, depois eu, lógico, falei, então deixa o cara lá, né? Deixa o comandante para lá. Tô conversando com um grupinho ali de brasileiros, tinha gente de São Paulo e tal, e um amigo meu de São Paulo, a gente tava conversando com o embaixador da França em Cuba. Aí, esse meu amigo de São Paulo, que é um consultor de charutos, que eu já conhecia bem na época, o César, ele me apresentou para o embaixador. Embaixador, esse aqui é o Bessa, é um jornalista lá de Curitiba. Aí o embaixador falou assim, você é de Curitiba? Ele falava bem português. Você é de Curitiba? Eu fui cônsul lá quando a Renault se instalou lá. Eu fui cônsul em Curitiba. Aí eu, pois é, não sei o que e tal. Eu estive lá na inauguração da Renault e tudo mais. Já deu uma liga ali, né? Aí o embaixador falou assim, vocês vão me dar uma licença que eu vou lá cumprimentar o comandante, porque ele era embaixador, né? Sim, claro. O comandante chegou, eu vou cumprimentá-lo. Esse tem moral. Aí o César falou assim, a gente pode ir junto? Daí o embaixador falou, pode. Mas ele falou, acho que mais por ele, né? Esse meu amigo César. Mas pode. Aí eu falei, César, eu quero ir nessa também. Aí o embaixador falou, não, pode. Aí, como ele era embaixador, ele tinha acesso ele tem abertura. Aí chegamos na mesa do Fidel, né? A gente foi atrás dele, na cola dele, assim, né? Aí ele chegou lá e o Fidel estava com um guardanapo de pano na cara. Ele fez uma máscara, assim, com o guardanapo e pôs aqui, assim, por causa que tinha muita gente fumando ao mesmo tempo. O salão estava todo enfumaçado. Nossa! E ele já não fumava mais charuto. Pelo menos em público, né? Para dar exemplo, né? Claro. Aquela coisa toda. Ele dizia que tinha parado de fumar depois de décadas, né? Como fumante. Bom, enfim... O embaixador chegou, ficou lá uns 10 minutos com ele, posou para foto, não sei o quê, até que o embaixador nos apresentou para ele. Apresentou primeiro esse meu amigo, César. Imagina a cena, né? E depois, eu tô ali, eu tinha essa foto no meu celular até pouco tempo atrás, depois eu não sei, ela não está mais aí. Mas aí, eu tô ali na cola do César, daí o César, esse meu amigo de São Paulo, que é o consultor de charutos, que me apresentou pro Fidel, falou, mas foi bem rápido, assim, né? Brasileiro. Conversa 2 minutos, assim. Meu amigo brasileiro. Sim, quero Brasileiro. apresentar aqui meu amigo... Eu acho que ele não falou que era jornalista, que se falasse que era periodista, era capaz de segurança vir lá e já me tirar, chotar de... Mas só me apresentou. Dei a mão para ele, né? Dei a mão e ele perguntou de onde eu era, do Brasil, de que estado, uma coisa assim. Eu falei que era do Paraná. E falei da Itaipu, né? Meio que para localizá-lo, assim, né? Sim. Tipo, onde tem a Itaipu Nacional. Aí ele só balançou a cabeça, assim, e tal. Daí alguém já chegou, então tá bom, pronto. Foi o Já deu tempo. falar. Mas porque é um momento muito rápido, não dá muito tempo de você conversar com uma pessoa assim, né? Não, exatamente. Você vai trocar 2, 3 palavras com ela. Mas ele pode dizer que o Fidel fez perguntas para ele. Ele perguntou 1 ou 2 coisas para mim, assim, né? E só sinto não ter tido, na época não ter essa tatuagem que eu podia. Pois Mas aí ele ia achar que era para ele, né? Pois é. E assim, retornando aqui para a parte da coluna social, né? Uma coisa que me ocorreu agora. Te incomoda quando as pessoas rotulam a coluna social ou correlacionam com fofoca? Te incomoda isso? Coluna de fofoca. Tem gente que fala. Já incomodou, já incomodou, hoje não mais. Não mais porque, modéstia à parte, eu sei que as pessoas já não me veem assim, sabe? Se viram um dia, viram muito tempo atrás, né? É que eu não digo a figura, tipo, a pessoa, mas às vezes quando você fala que, eu li que tal coisa, você tá lendo fofoca, né? Tipo, a gente escuta isso, né? Hoje eu ouço mais em tom de brincadeira, assim, né? Tipo, aquele bullying do bem, assim, né? Sim. Bessa, você que gosta de uma fofoca boa, fiquei sabendo de tal coisa, sabe? Nesse sentido, assim, mas não que né, porque eu acho que eu já, sem falsa modéstia, acho que já provei que, né, a minha coluna não é uma coluna de fofoca, de diz que diz Covid, dizer que fulano... Não, e tem coisa que a gente supera com o tempo e com a experiência, né? Você imagina que na minha profissão, advogado é rotulado como desonesto, então é pior ainda, né? Mas a gente... Vamos tomar uma? Vamos, tempo, mas com o tempo a gente aprende a lidar com o troço e até entrar na brincadeira, né?
Até porque nós, jornalistas, de um modo geral, né, infelizmente, a gente tem essa fama, né, Lana, né, hoje em dia a imprensa está muito sob escrutínio, né? É verdade. Muito. Aí todo mundo acha que e o país está muito dividido, né? Essa coisa, esse fla-flu aí, né? Que virou o nosso país, a política. Então, quem acha que a imprensa joga de um lado só, politicamente, sabe? Tudo é culpa da imprensa, né? Porque a imprensa inventa, porque a imprensa exagera, porque a imprensa é isso. Eu sempre falo para os meus amigos, até amigos meus que às vezes fazem esse tipo de crítica, eu falo assim, a imprensa não é perfeita. Claro, não é perfeita, é feita por pessoas. Mas fica 24 horas sem informação nenhuma. Zero. Você fica doido. Você fica doido, entende? Né? Tipo assim, fica 24 horas, faz um detox, assim, de não tem rádio, não tem jornal, não tem TV, não tem internet, não tem nada. Sem notícia total, entende? O cara fica doido. Mas o jornalista, ele sofre mais ou menos do mesmo problema que o magistrado, que o juiz sofre, né? Que o juiz é bom ou o jornalista é bom quando ele fala em teu favor. Sim, quando ele fala algo, uma verdade que te incomoda, né? Aí você, ou ele é um mau juiz, ou ele é um mau jornalista, né? Sim. Você deve ter, talvez, experimentado um pouco desse lado ruim, né? Muitas vezes. Eu já fui taxado sei lá, de coisas assim. Porque quando você dá uma notícia que, obviamente, a pessoa, né, que é contra alguém, ou você está baseado em fatos, com provas, né? Você não vai falar ali sem saber o que você está falando, né? Claro que a pessoa atingida, a defesa dela vai ser te desqualificar, entende? Sempre, né? Dizer ou que você foi mordê-la lá, pô, não quis pagar para ele, agora... Sempre tem a questão tá ganhando de alguém. Isso ou alguém pagou. Alguém pagou, pra ele falar isso, sabe? Sempre tem esse tipo de coisa, né? Mas... eu imagino. E dá para dizer também que a coluna social, de certa forma, teve na rede social um concorrente? Muito. Porque antigamente as pessoas liam mais, as pessoas... eu falei lá atrás há pouco aí, Isso. né? Quando você não tinha as redes sociais ainda, assim, né? Fortes como elas são hoje. Então, todo mundo que queria ser visto e ser bem visto, né? Recorriam a quem? Aos colunistas sociais, né? Não só a mim, óbvio, mas... Né? Como eu estava num grande jornal, que era a Gazeta, na época, onde eu fiquei a maior parte... Uma referência, né? Então, assim, as assessorias se engalfinhavam lá para sair na minha coluna, né? Tinha gente que, eu brinco assim, que ameaçava cortar os pulsos lá se eu não desse a nota que estava me pedindo, né? E aí eu já aproveito e emendo essa pergunta, porque você acompanhou, então, toda essa transformação da mídia, né? Você vivenciou isso, do papel para, enfim, para a internet, para digital e tudo mais. E hoje em dia, com os digitais, influencers e pessoas podendo comprar seguidores e podendo... Enfim, como que você vê hoje essa concorrência, digamos, entre quem realmente faz um trabalho sério, jornalista sério, e o cara que simplesmente é um blogueirinho da moda e que é um influenciador? Eu vejo assim, né, que infelizmente aí você é que nem pescar, né? Você joga a rede e vende tudo, né? Então, tem coisa boa? Tem coisa boa, tem bons influenciadores, pessoas que fazem um trabalho bacana, legal, que às vezes, né, focam numa determinada área, né? Mas tem aqueles também aventureiros, assim, que estão ali, né, para, sei lá... Para surfar na onda. Uns obtêm algum sucesso, né? Eu acho que a internet, aí, principalmente as redes sociais, elas sabe, tem um conteúdo... avassalador, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa inútil, né? Acho que a maioria, né? E a gente acaba, às vezes, até consumindo muita inutilidade. Sem querer, às vezes. Sem querer, se fica ali naquilo. Então, assim, eu brinco assim, que quando eu estava lá na Gazeta, eu não sabia, eu nem conhecia essa palavra, né? Influencer ou influenciadora, ela não era usada, ela não existia. Mas hoje eu vejo que, na época, eu era um. Sim, você era um influenciador. Porque a Gazeta tinha... ela tirava durante a semana, sei lá, 80 mil exemplares. Então, quem escrevia lá na Gazeta, eu, entre Celso Nascimento, as pessoas, toda a galera, era lido por 80 mil pessoas, entende? E tinha uma pesquisa de que a minha página, a coluna social, no caso feita por mim, era a segunda página mais lida. A primeira era a capa do jornal e depois era a minha coluna.
Caramba. Tanto que a minha coluna, para anunciar nela, custava 20% mais caro Caramba. do que qualquer outra página. Isso dito pelo pessoal do comercial. E você recebia uma parcela disso ou não? Não. Não? Eu tinha meu salário e tal. Só que daí o pessoal do comercial falava, Bessa, aqui no comercial é uma briga para vender a tua página, porque ela custa 20% mais caro do que qualquer outra página do jornal. Né? Porque era considerada a página nobre, enfim. Aí, e era a segunda página mais lida, segundo né, o pessoal do jornal. Era a primeira página, que a página você olha antes de você abrir o jornal, né, você lê as manchetes e tal, e depois você abre o jornal. Então, segundo o pessoal lá da época, do marketing, falava, o pessoal vai direto para a quarta página, que é a tua página, entende? E era uma concorrência, né? Até entre vocês. Então, é isso que eu digo. Aí, durante a semana, eram 80 mil exemplares, mais ou menos. Nos fins de semana, sábado e domingo, subia para 120 mil. Então, a gente era lido durante a semana, 80 mil e nos fins de semana por 120 mil pessoas. Claro, hoje tem gente que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 10 milhões, ok. Mas é outro momento, né? Mas é que hoje tem gente que faz de tudo na internet, fica pelado, faz não sei o quê. Não, mas não quer dizer que esse 1 milhão de pessoas acompanhe a página da pessoa. Não, mas, né? mas era um outro o fenômeno Instagram nem também. entrega para todo mundo. Eu acho que não. Mas era um outro fenômeno também pelo seguinte, né? Igual a gente comentar sobre televisão na época do Silvio Santos, né? Na época em que ele cresceu como apresentador, né? O ser humano médio trabalhava durante a semana, aí tinha uma programação à noite melhorzinha, porque era o horário que as pessoas estavam em casa, e o sábado e o domingo era a hora que o cara, de fato, estaria em casa, né? Até por falta de opção em cidades menores, era o centro cultural. Não tinha outras distrações, né? Era a televisão. E aí a gente vê que o jornal no domingo, por exemplo, nós não comprávamos em casa jornal durante a semana. Mas no domingo, quando voltava da churrascaria, meu pai falava assim, não, tem que passar ali, tem que pegar o jornal, porque hoje é dia bom de ler. Hoje é dia bom. Então era aquela coisa, né? O dia que o cara tem tempo de abrir o jornalzão, exatamente. De ver o classificado ali do Mons 89, completo menos arte e direção, que tinha muito. O classificado da Gazeta era fortíssimo. Não, maravilhoso. Assim, havia uma competição, eu me lembro. Acho que era o maior faturamento até. Talvez você vá me corrigir, mas eu me lembro que se existia competição, basicamente era com o Alô Negócios. Né? Que sim. Né? Que eram os dois que tinham mais classificados, mas a Gazeta era o classificado mais forte, né? E, então, assim, mesmo que não ia comprar carro, pegava a Gazeta e passava, só para ver, né? Aquele sonho ali. A Gazeta de domingo, nos bons tempos, pesava, sei lá, 5 quilos. Era enorme, era enorme. Você passava na banquinha do Batel ali, você passava às 9 da manhã, tinha uma fila assim uma pilha, né? Que ia do chão até quase o teto da banca. Você passava lá 1 hora, depois já não tinha mais. Não, e mesmo o cara que só ia passar o olho e depois fosse virar jornal pro xixi do cachorro, era o mais grosso, então, né? Era o que o cara queria pra semana. Durava a semana inteira pro xixi do cachorro. E te dá um pouco de nostalgia pegar, digamos, um jornal, não ter mais esse jornal impresso, você pensar, puta, como às vezes é a galera do vinil, assim, né? De ver aquela Hoje não coisa. mais, já deu. Você se desprendeu disso. Eu me desprendi. Gostava muito, claro, mas assim, hoje, quando a Gazeta acabou, a Gazeta foi o primeiro grande jornal, pelo menos aqui do Paraná, a se digitalizar 100%. Sim. Quando ela acabou com o papel, no primeiro dia que eu fui tomar o café da manhã em casa e que eu tive que ler as notícias, a minha própria coluna na tela do celular, eu falei, meu Deus, eu não vou me acostumar com isso aqui jamais, né? E pensa que difícil que foi essa decisão também, né? Tirar do papel. Né? E aí foi. Lógico, acho que demorou um tempo para desmamar assim, né, do papel. Normal. Mas hoje não mais. Hoje eu acho. Tua notícia hoje... Aliás, eu trabalho muito pelo celular, eu escrevo muito no celular. Eu ia te perguntar, tua notícia hoje você consome mais pelo celular, pelo notebook, pelo tablet? Mais pelo celular, mais pelo celular. Eu acho que é a maioria dos brasileiros, né? Eu gosto. Eu suspeito para falar, porque assim, embora eu tenha um bom celular, cara, se eu tiver que escolher o que é melhor na tua vida, o celular ou o tablet, eu prefiro ter o melhor tablet. Não sei, eu gosto mais dele, da tela grande, sabe? Eu leio, consumo... Eu uso o computador lá na redação, só da RIC hoje, né? Eu uso... Tanto que eu tenho em casa, mas acabo nem usando. Eu fico no celular. Fico assim, gosto de ficar ali no celular. Tanto que se você entrar lá na redação da RIC, é muito provável que você vai me ver sentado lá na minha cadeira, mas mais relaxado assim, olhando pro celular. Daí você pode pensar, pô, mas o Bessa... O cara não tá trabalhando. O cara fica aqui, né, no celular, tá jogando, tá fazendo... Tá no Tetris ali. Não, eu tô
eu tô trabalhando. Tá nos né? backs. E você guarda objetos de lembrança dessa época, né, em que era mais material, Guardo, jornal? tenho todas as minhas colunas. Você tem todas? Tenho todas. Sei lá, Eu não vou dizer 100%, porque algumas, infelizmente, se perderam. Mas eu Sim. tenho, acho que 90% eu tenho... Digitalizadas ou Não, físicas? em papel mesmo. Em papel Em mesmo. caixas, em pastas. catalogado Plástico certinho. por mês, por ano. E você tem também, talvez, aquela maquininha de escrever que foi tua xodó uma época, aquele PABX, aquele telefone bonito, né? Não, isso eu não tenho. Não, essas coisas eu não tenho. Não tenho mais máquina de escrever. Eu tive em casa há muitos anos atrás, mas quando eu tive a minha agência de notícias, né, já era Aham. computador, aqueles 486 que tinha. Oh, né? Nossa. bichão bonito. Mas esses também não tenho mais. Então, assim, eu Não tenho se lá perde um isso, ou outro né? objeto, mas nada. É engraçado como às vezes a gente conversa com o jornalista e ele tem aquela nostalgia daquele objeto que ele usava para trabalhar. Às vezes aquele A câmera fotojornalista que tinha aquela fotográfica. câmera de 1970 não. e tanto. Você não tem esse objeto Não. de relíquia, assim, guardado? Eu sou contigo? antigo, mas não tanto assim. Ah, Mas você falou uma coisa aí do Silvio Santos. Eu tenho uma passagem com o Silvio Santos. Pô, você postou legal. uma foto dele esses dias nas suas Postei, redes. postei. Conta aí, conta aí. Então, foi o seguinte. Quando eu trabalhava no Estadão aqui, eu fui cobrir férias umas 2 ou 3 vezes lá em São Paulo, lá na Marginal Tietê. né, na sede lá do Estadão, acho que tem até hoje lá o prédio. Enfim, aí, numa dessas vezes, foi em 89, quando o Silvio Santos tentou ser candidato a presidente. Sim. Ele se lançou lá, não me lembro por qual partido. Aí tinha toda uma discussão se ele podia ou não, porque ele era um cara muito popular, tinha Sim, programa de sim. televisão, aquela coisa Eu toda, me né? lembro dessa história. Aí me escalaram para ir cobrir você vai na casa do Silvio Santos, lá no Morumbi, que ele vai anunciar se vai ser candidato ou não, não sei o quê. Aí eu ia lá, mas eu e toda a imprensa, né? Lógico. Não, Claro. Não só eu. Aí íamos lá todo dia, né? Chegava lá, ficava lá na frente da casa dele. Hoje eu vi na televisão que tem, né, tá cheio de grade, de portão, mas Sim. na época não tinha, era uma casa aberta, assim, né? Você já subia uma escadinha, a casa era mais alta, subia a escadinha, já dava na porta da sala dele. Ficava assim. na porta? Não, a gente ficava embaixo na calçada, mas era uma casa de 2 níveis, então ela ficava mais alta, assim, no nível da rua. Tinha uma escadaria em curva, daí acesso. tinha a garagem ali, um gramadão assim na frente. E nós ficávamos ali, aqueles carros de TV, as vans da SBT, Globo, Sim, todo mundo. Manchete. Manchete na época, Folha de São Paulo, Estadão e tal. Bom, estou lá, todo dia a gente lá, né? E as empregadas vinham servir café, chá, suco, Nossa. misto frio pra gente. Que legal. Bolachinhas, elas tinham uma mesa assim que elas vinham lá servir, punham as bandejas, né? E todo dia. E o Silvio Santos nada de falar com a gente, nada. Todo dia. A gente ficava lá das 2 da tarde até umas 5 da tarde. Cada um voltava para a sua redação, eu chegava lá na redação, os caras. Daí, Bessa, o Silvio Santos falou alguma coisa? Eu falei, nada, cara. Pô, mas vocês não conseguem falar com o homem? Ele falou, mas o homem não sai da casa dele, tá lá trancado, a gente não pode entrar. Ninguém falou. Bom, tá bom. Aí, até que um dia eu tô lá, né, todos nós lá, e eu era desconhecido, né, porque eu era de Curitiba, o pessoal lá, a gente se conheceu na hora ali, daí de tanto Sim, sim. estar lá todo Vai dia. trocando as equipes. E eu estava sempre com um fotógrafo lá do Estadão. Aí um dia eu olhando aquelas moças lá, indo servir os lanches pra gente, as bebidas e tal, né? Eu fiz um bilhetinho assim, falei assim, caro Silvio Santos, meu nome é Reinaldo Bessa, eu sou do Estadão, nós estamos aqui há X dias aqui na frente da tua casa, vindo todo dia. A gente gostaria muito que você viesse dar uma palavra aqui com a gente, né? Pra gente saber, né? O que você tá, se vai dar certo a tua candidatura ou não, não sei o quê, não sei o quê. Bilhetinho assim, rápido, de 3, 4 Sim. linhas. Sim. Dobrei o papel, abordei uma das moças. Se não me engano, o nome dela era Angelina, mas não tenho certeza. Mas, enfim, falei, olha, o Silvio Santos está em casa? Ela falou, não sei. Claro que ela devia ter ordem para dizer que não, né? Aham. Aí eu falei, tá, mas se ele tiver, você pode entregar isso aqui para ele? Ah, mas não sei o quê, meio que, né, relutou um pouco. Eu falei, não, só... Se ele tiver, Se ele entrega. tiver, você entrega. Se ele não tiver, pode jogar fora. Ela falou, tá bom, pôs no bolso do avental e entrou lá, né? Entrou lá pela garagem e tal. Mas eu não chamei a atenção de ninguém, assim. Eu Fez fiz isso discretamente. discretamente. Claro, até para não dar ideia. Não, assim, eu falei, isso não vai dar certo, né? E não vou pagar Pagar mico ainda. mico aqui de falar, viu, você mandou lá, bilhetinho pro Silvio Santos, ele nem te deu bola. Cara, não deu 10 minutos, a gente escuta assim, aquela voz, eu não sei imitar o Silvio Santos, né? Mas tipo assim, Mas, por favor. quem é o Reinaldo Bessa? Quem é o Reinaldo Bessa. Bessa? Ué, Ele mas quem é chamou o o Bessa? teu nome. Tá bom.
Bessam, abre o bilhetinho. Bessam, quem é o Bessam? Ele tinha mania de repetir essa, né? Quem é o Bessa? Quem é o Bessa? Cara, foi assim uma revoada de microfone e câmera em cima dele. Nossa. Né? Porque ele saiu lá na porta da casa dele, lá em cima, a gente tava E embaixo. aí você levantou a mão e disse, sou eu? Eu levantei a mão timidamente, assim, só fiz. Não, nem falei que era eu, só fiz assim, né? Lá no meio Do rolê. do reportariado lá. Tava lá, irmão Henning, o Florestan Fernandes, esse da Globo aí, que depois eu vi ele na foto aí, o Burnier, né? Tudo jovenzinho, tudo jovenzinho. Eu levantei a mão, assim, para dizer quem eu era. Ele veio lá com os panfletos dele de propaganda política, assim, na mão. Ele falou assim, olha, eu tô esperando tanto quanto vocês. Também estou sem notícias, estou esperando o TSE dizer se eu vou poder ser candidato. Enfim, aí ele acabou dando uma coletiva ali. Legal. Ele deu uma coletiva, todo mundo gravou, anotou, perguntou. E eu agradeci ele, falei, olha, então, Silvio, muito obrigado por você ter atendido o meu pedido aí e tal. E ele falou lá com a gente uns 10 minutos, voltou para casa dele, todo mundo foi para sua redação. Escrever. Feliz da vida. O diretor de redação do Estadão na época era o Laurentino Gomes. Sim. Né, nosso aqui membro hoje da Academia Paranense de Letras, acho que brasileira também, não sei se já é da brasileira, mas que escreveu a trilogia, né, da descoberta do Brasil e tudo mais. Da descoberta não, desculpe, da vinda da corte portuguesa, né, para o Brasil. O Laurentino, hoje ele é só escritor, não é mais jornalista, assim, não exerce mais. Mas eu lembro que na época, no dia eu cheguei lá e ele falou, daí Bessa, eu falei, hoje consegui. Como assim? Aí contei a história do bilhetinho, ele, porra, que sensacional, mas só você? Eu falei, não, daí foi uma coletiva, né, porque tava todo mundo lá, ele veio falar com a gente. É impossível sair de casa e perceber, né? Não tem como ser exclusivo. Né? Não tinha como. Mas ele falou, essa, pô, foi um golaço, não sei o quê, fiz a matéria, saiu com destaque lá no Estadão, o Silvio Santos diz que não sei o quê, daí aí o TSE acabou realmente indeferindo a candidatura dele e tal, né, porque, enfim, e ele não foi candidato. Então, foi essa a minha passagem. E outra foi com a Hebe Camargo, mas essa aí fica para outra. Eu fico imaginando o Silvio Santos, quem quer notícia? Oi, vai, né? Saindo de casa. Olha, gente, assim. eu sei que você que está em casa ficou até agora aqui com a gente porque com certeza gostou desse papo. E se você também tem a ideia de fazer do teu projeto aí um podcast, vem falar com a gente porque os estúdios da Toca estão à disposição para você gravar o seu projeto aí, tirar do papel. Porque nós estamos aonde? Nós estamos no coração de Curitiba, bem no centro cívico, local de fácil acesso. Você pode vir até aqui, tem estacionamento, tem elevador, tem tudo. Você pode trazer um cadeirante que ele entra aqui na nossa sala. Traz os teus Você convidados pode pra fazer cá. a sua videoaula, se você não quiser um podcast. Vídeo em 4K, áudio limpo e cristalino. Então, venha. Venha conhecer, gente. Tá aí o nosso arroba aqui na tela, Estúdios da Toca. Entre em contato com a gente e venha trazer o teu projeto. E agora sim, eu quero agradecer muito ao Bessa, que ficou aqui essa horinha com a gente, mas eu não vou deixar encerrar esse papo sem ele me contar o que foi que ele conversou com a Hebe Camargo. Porque eu era muito fã dela. Cara, você tá sou falando muito com uma fã da Hebe. mesmo? E eu queria muito poder ter conhecido ela pessoalmente. Primeiro você atiçou um grande fã do Silvio Santos, de verdade. Não é porque ele faleceu anteontem, não. História... Sou muito não. fã dele. E aí falou da Hebe. Cara, você não sabe, eu não sei se tem tempo ou não. Tem. Por favor. Hoje eu tô aqui como entrevistado, Por não favor. como entrevistador. Exatamente, você tem todo o tempo Como do mundo, entrevistador, velho. eu sei que o tempo é precioso e curto, né? Mas o nosso é precioso por quanto você estiver aí falando. Então, obrigado. Não, ainda com o Silvio Santos. Nesse mesmo dia, aí tal, ele se despediu da gente ali, então, tá, muito obrigado. Todo mundo foi embora, entrou nos seus carros e foi embora. Eu chamei o fotógrafo do Estadão e falei assim, que era o Ovidio, estava comigo lá, eu falei assim, cara, vamos ficar aqui mais um pouquinho? Vamos ver se o Silvio Santos vai sair daqui, não sei o que e tal, né? Ele, não lembro assim que cara que ele fez, mas ele topou. Daqui a pouco eu vejo o Silvio Santos saindo da garagem dele, numa Santana Quantum, Capaz. cor de vinho. Na época, a Santana Quantum era um carro... Sim. Era o carro do Silvio Santos, né? Sim. Não precisa dizer mais nada. Nossa. Ele dirigindo sozinho. Capaz. O Silvio Santos, tipo cena de filme, assim. Você viu o Silvio dirigindo. A gente sai e começa a seguir o Silvio Santos por São Paulo. Começa a seguir, vai aqui, Vamos ver até vai onde ele ali. vai.
ele estava indo para Vila Guilherme gravar o programa dele. Sim. O de domingo lá. Chegando lá, era na Vila Guilherme, na antiga sede, não na Anhanguera, onde é hoje. Chegando lá, eu lembro que uma hora a gente até emparelhou com ele no sinaleiro, assim, acho que ele meio que olhou pra gente, assim, sei lá o que, se ele percebeu, que não lembro se o carro que eu tava era do Estadão, tava Tá me escrito. seguindo, Bessa? É. Aí ele chegou na Vila Guilherme, era um prédio assim, 2, 3 andares, mas ele entrou numa casa à direita, assim, numa garagem, numa casinha até meio bem modesta, assim. Ele entrou nessa casa, numa garagem, e sumiu o carro lá, né? Aí você pensou, não era o Silvio Santos, eu tô confundindo. Não, pior que era, eu vi que era ele. Aí Era o sósia. paramos o carro ali perto, descemos, entramos na casa, não tinha ninguém ali para barrar a gente foi entrando, era uma casa mesmo. Depois eu descobri, era a casa da produção do programa dele. Aí entro, estou sentado ali, assim, tinha um sofazinho na entrada ali, sentei ali com esse meu fotógrafo e ali ficamos. E tinha uma TV grande, uma TV mesmo assim, só que sem imagem, só com som. Aí vem um senhor falar comigo, que depois eu descobri era o assessor de imprensa dele. Perguntou quem eu era, me identifiquei e tal, eu falei, ó, eu acabei de vir lá da casa do Silvio Santos, não sei o quê, assim e tal. Mas eu gostaria de falar mais um pouco com ele. Daí o cara, não, agora não vai dar para você falar com ele. Agora ele vai se preparar para entrar no ar, gravar o programa dele. Impossível, né? Você falar com ele. Mas se você já falou lá, você já foi atendido. Tipo assim, Pois né? é. O que você quer aqui, que jornalismo é fominha, né? Daí eu falei, não, beleza, então tá bom. Mas eu posso ficar aqui? Porque eu vi que tinha som aquela TV, né? E ele falou que ele ia gravar o programa. Eu já escutava as meninas lá no auditório, não sei o quê, né? Aí ele falou, não, pode ficar, sem problema. Daí eu falei, tá bom. Daí ele entrou, ele voltou lá para dentro. Daqui a pouco, aí eu fiquei ali, né? E o Silvio Santos entra no auditório e a TV continua sem imagem, só ouvindo. Aí foi aquele alvoroço das moças lá, das colegas de trabalho. Né? Só sabia isso. Aplaudir e tal, não sei o quê. E ele começa a falar assim, pois é, né? Com aquela... Você imita muito bem ele. Eu Capaz. acabei de receber uma notícia que eu não vou mais poder ser candidato, porque isso, porque aquilo. E começou a falar com elas, meio que desabafar, e eu fui anotando aquilo. Ele me deu uma entrevista sem ele saber. Uma exclusiva. Ele me deu uma sem ele saber, porque... Ou talvez ele soubesse que você estava lá esperando. Não, acho que não. Você acha que não? Sei lá, Ele pensou, se esse jornalista for esperto, ele tá... Você foi o único cara... Você era o jornalista, fora os funcionários dele, que estava mais próximo dele quando ele deu a notícia. Não, mas daí escuta só. Daí eu tô ali anotando, aí chega um cara assim para mim, puxa papo comigo, tudo bem, você é o jornalista que tá aí, que quer falar com o Silvio, com o patrão, uma coisa assim, né? Pela voz eu descobri quem era o cara. Lombardi. Uma chance, Lombardi. Eu conheci o Lombardi. Conheceu? Tem uma foto com o Lombardi. Olha, então você é uma das pouquíssimas pessoas... pouquíssimas pessoas que conheceu o Lombardi. Aí eu falei, claro, eu reconheci até então, nunca tinha visto a cara dele, né? Falei, você é o Lombardi? Ele, sim, sou eu. Ele falou, olha, esse meu patrão é admirável, você vê, o cara acabou de receber uma notícia aí, tipo um balde de água fria, mas já tá aí, ó, conversando gravando com as colegas de a trabalho. vida dele não para. E aí eu fui anotando tudo isso, cara, e foi... Que barato. Eu conheci o Lombardi numa situação bem inusitada também. Eu tinha uma colega, uma amiga, que era repórter do Domingo Legal, e um dia ela me convidou para ir passar um domingo lá para conhecer, e eu já estava em São Paulo naquelas semanas, que eu trabalhava na Band em Santa Catarina, estava fazendo tipo um estágio na Band em São Paulo, acompanhando programas de auditório e tudo mais, e fiquei daí naquele fim de semana acompanhando a programação de um domingo à tarde no Domingo Legal junto com a Cris, e daí nos bastidores conheci o Gugu e tal, conheci aquele pessoal todo que foi se apresentar no programa do Gugu, e nos bastidores, num determinado momento, na cantina do SBT, ela disse assim, Lana, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa e tal, e veio com o Lombardi. E ele, com aquela voz maravilhosa dele, assim, então você veio da onde? Muito bem, patrão. Quase falou você acaba de ganhar um desentortador de bananas. Nossa amiga lá de Santa Catarina e não sei o quê. E, poxa, foi muito bacana, tirou uma foto comigo. E o Silvio Santos, por muito pouco, eu não encontrei com ele naquele dia. Mas eu tenho uma foto na entrada do SBT, tinha uns totens, assim. E eu tenho a foto com o totem do Silvio, junto com eles ali. E a história da Hebe? Qual que é a história da Hebe? E a Hebe? A Hebe eu não consigo. Senão ela não dorme. Vou tentar resumir. Ela não dorme. Tá. Não vou. A Hebe foi o seguinte, num desses muitos dias que a gente ficava parado lá na casa do Silvio Santos esperando ele vir falar com a gente,
Não foi no dia que eu mandei o bilhetinho. No outro dia. Eu puxei papo com o porteiro da casa dele. Ele ficava numa guarita ali, né? Aham. Por coincidência, ele tinha o nome do meu pai, Arlindo. Então, já meio que deu uma liga ali. Porque eu falei, você tem o nome do meu pai. Daí o cara já me viu com mais simpatia, assim. Aí eu falei assim, a Hebe Camargo mora aqui perto, né? Ele falou, mora ali naquela rua, assim. Tipo, né? Apontou com o dedo na rua de trás. Aí eu falei, tá aí, olhei a hora, assim, falei pro fotógrafo, o Silvio, você não vai falar com a gente hoje? Vamos ali na casa da Hebe. Vai que. Levei sorte, né? Porque vai que bem na hora que eu fosse lá, ele saísse, né? Aham. Mas aí cheguei lá, apertei a campainha, veio uma empregada. Pois não, falei, aqui que mora a dona Hebe? Ela está em casa? Não sei. Meio Aquele não sei que a gente já sabe que é um sim. né? meio de cara feia, assim, né? De poucos amigos. Ela falou, quem é o senhor? Eu falei, não, eu sou jornalista, sou do Estadão, nós somos do Estadão, né? Tava com o fotógrafo. Queria falar com ela. A dona Hebe não tá, enfim, né? Tipo, ou não sei se tá, uma coisa assim. Eu falei, não, mas você poderia ver se ela pode me atender. E não sei por que cargas d'água, eu falei pra moça que eu era de Curitiba. Eu falei, sei lá, né? Largou no meio da conversa. Aí ela falou, eu sou de Ponta Grossa. Eita, Simpatizou. deu um Peguei match. na hora, assim, Campos né? Gerais. Eu falei, você é de Ponta Grossa? Nossa, eu adoro Ponta Grossa. E é verdade, não falei assim só para ganhá-la, né? Eu falei assim, tenho até parentes lá, tenho uma irmã que mora lá, mas você está aqui há muito tempo. Daí comecei a puxar Começou a papo. conversar com ela. Já tem um tempo que eu tô aqui, sim, não sei o quê. E aqui na casa da Hebe, você já veio direto? Não sei o quê. Tá, meio que... Aí já mudou de figura. Ela falou assim, Claro. senhor, espera só um minutinho aí. Daí ela entrou, voltou, falou assim, dona Hebe falou para o senhor vir amanhã às 11 horas da manhã. Olha que legal. Olha. Que ela vai atender o senhor. Ou você, não sei, enfim. Então tá bom, amanhã às 11 horas eu tô aqui, porque a gente sempre ia para casa do Silvio à tarde. Dia seguinte, 11 horas, toquei a campainha, ela já veio toda sorridente, né? Abriu o portão, entramos, e é na casa que foi gravado que foi gravada a série sobre a Hebe, né? Que passou na Globo. Que eu reconheci a casa, até os móveis, né? Aí ela mandou a gente sentar na sala, só aguarda aqui só um minutinho que a dona Hebe já vem. Isso eram 11 e pouco da manhã, assim. Daí sentei com o cara lá, com o fotógrafo. Daqui a pouco entra a Hebe. Assim, né, vestida bem simples, assim, com rabo de cavalo, assim, cabelo preso, uma calça fusô, uma blusinha, assim, lógico. Hebe Camargo, mas Sim. não... O simples dela é melhor do que muito chique. Aí ela entrou, quando ela olhou pro fotógrafo, ela falou, nossa, mas vai ter foto? E eu tô toda assim, desse jeito, e vocês vêm... Ninguém me falou que ia ter foto. Daí eu falei, não, você tá linda, você tá não sei o quê. Comecei a elogiá-la. Aí ela veio, nos beijou e tal. Mas o que vocês querem? Quem é você? Olhou para mim, né? Falou, eu sou Bessa, né? Reinaldo Bessa, sou jornalista. Sou de Curitiba, mas estou aqui cobrindo férias. Estamos aqui todo dia na casa do Silvio Santos, mas ele não fala com a gente. Aí eu descobri que você é vizinha dele. Eu queria fazer uma entrevista com você para saber o que você acha dele ser candidato a presidente. E o cara já começou a fazer foto dela, né? Aí ela começou a falar contigo. Soltou a língua, né? Olha, eu já falei pro Silvio que ele não devia entrar nessa, porque vão esmiuçar a vida dele, que não sei o quê. Mas o Silvio tá mordido pela mosca azul, porque o Silvio não sei o quê. Caramba! Porque eu falei, você é muito amiga do Maluf, né? E não sei o quê, já pus o Maluf no meio. E ela, pois isso, aquilo, outro. Enfim, ela deixou claro que ela era contra. Ela falou, mas ele quer ser candidato, então acho que é um direito dele, eu acho que ele vai... Falei, você acha que ele vai ser um bom presidente? Eu acho que sim, pela experiência, mas veja, eu acho que é uma pena, porque daí vão dizer que ele fez isso, que ele... Ela não queria. Ela não queria. E aí, numa determinada hora, ela começou a dar umas fungadinhas assim com o nariz, né? Daí ela chamou essa empregada e falou assim, ô fulana, acho que está queimando o feijão, vai lá dar uma olhada lá. Vai lá que tô sentindo o cheiro de feijão queimado. Até nos convidou para almoçar com ela. Capaz. Né? Vocês não querem almoçar aqui? Eu falei, não, Hebe, muito obrigado, a gente já vai voltar lá pro jornal, não sei o quê e tal. Aí voltei, né? Falei pro Laurentino de novo, né? Laurentino, porque depois à tarde eu voltei para casa do Silvio. Eu falei, eu fui lá entrevistar a Hebe e deu certo, né? Acho que no dia anterior eu tinha falado que tinha ido, que ela tinha ficado de me atender. Eu falei, espero que ela me atenda. Acho que foi isso. E aí, quando eu voltei com a matéria, eu escrevi, dei para ele, né? Aí tinha lá, Hebe Camargo é contra a candidatura do Silvio Santos, alguma coisa assim.
Aí ele olhou assim, ele leu, falou, pô, Bessa, muito bom, isso aqui é ouro puro, muito legal, porque era a Hebe, né? Ela era a principal estrela do SBT na época. Sim. E a Né? gente E fica uma amiga muito imaginando- íntima dele, né? É, e a gente fica imaginando assim um cenário que hoje é meio impossível de você simplesmente chegar a bater na porta da casa das pessoas, né? Era um outro momento do nosso país, né? Não tinha essas cercas todas, essa segurança toda. Eu acho que hoje... Impossível sei imaginar se isso nos dias de hoje. se eu Número chegaria. de doidos no Brasil. Não, nem chegaria perto, talvez. Eu fui assim, na cara dura, né? Eu acho que jornalista tem que ser assim. Tem né? que ter Você um pouco de ser cara de pau, né? ousado, cara de pau, né? Assim, e não ter medo, né? Claro. De levar um não na cara, né? Você É. chega lá, é aquela história, né? O não você já tem, né? Ela podia falar, não, ela não vai atender o senhor e fim E de papo, tchau, e é. não queria nem saber. Mesmo eu falando que era de Curitiba, ela podia nem me contar que era de Claro. Ponta Grossa. Mas ela deu a deixa. Salvo pelo bairro Varanas. É isso aí. Bessa, gente. agora eu quero te Obrigada. agradecer por ter vindo e por ter contado essas histórias maravilhosas Adorei. aqui pra gente. Eu sei que o teu tempo é disputado, então eu agradeço muito de você ter vindo Eu é que aqui agradeço. no um nosso prazer estar humilde aqui. estúdio. Mas Humilde nada. vou deixar. Estúdio bonito a beça. Que Oh, bom! obrigado. Vou deixar que Lana Saganfredo dê os últimos recados da paróquia. Ah, mas eu quero perguntar pro Bessa onde que a galera encontra ele. Passa os teus contatos aí. Quais são os arrobas que a galera consegue ver o teu trabalho? O meu Instagram profissional é o Grandes por Bessa, né? Grandes sem a letra E. Grandes. 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 Se quiser dar uma enfeitada assim, né? Grandes. Por Bessa. O meu privado é o @Reinaldo Bessa. Meu celular é muito fácil, é 991-220800. E a galera pode mandar mensagem pra você? Pode. Olha, que Eu legal. já me acostumei, eu prefiro assim, porque, claro, né? Eu tenho e-mail, né? Que é lá do Grupo RIC e tal, mas mas eu já cheguei à conclusão assim que às vezes quando você fica, não, me manda por e-mail, daí Não e-mail, vai, nunca. depois você esquece de ver, se perde no meio de 500 e-mails Entra lá, no spam. cai no spam, né, tudo isso. E ali no WhatsApp, claro, tem muita coisa que às vezes te perturba, mas tem mais coisas que são interessantes. Que agregam do que... Então eu já prefiro estar aqui no WhatsApp, eu já, né, Já às vezes 1h eu tô escrevendo nota pro meu portal. Show de entende? bola. Muito bom. Obrigada, Meus Bessa. contatos são esses. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Uma alegria assim poder compartilhar um pouco das histórias e os causos, né? E é isso. Gente, eu tô muito feliz de ter recebido essa pessoa que eu admiro muito aqui hoje no programa. Espero que você também tenha gostado. Continue ligado aqui na programação da Toca Cultural. A gente tem vários vídeos aqui para você maratonar, outras entrevistas, tem dicas de viagem. Aliás, Então- parabéns, viu? Pelo obrigada. podcast. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas. Muito boas. Muito bom, gente. E eu espero que você também goste das pessoas que virão ainda, porque até o fim do ano tem muita gente legal. E semana que vem, não perde, nesse mesmo horário, a gente estará aqui com mais um convidado muito especial. Obrigada, gente. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.